Quintino. E para você que nos acompanha, não esquece, curte, comenta, compartilha, faz a tríade aí do procedimento das redes. E não se esqueça de se inscrever. Tem que se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E se quiser deixar um comentário aqui xingando a gente agradece. E temos que agradecer aos nossos parceiros que apoiam esse projeto e fazem com que ele continue acontecendo, né? A começar pelo nosso Café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores, para você que aprecia um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Para com essas porcarias. Vem tomar um café decente aqui com a gente. Vem tomar um café Govone. Seja cancelado. É isso que eu preciso. E se você precisa de marketing, está pensando em bolar uma estratégia de marketing para a tua empresa aí, alavancar as vendas, aparecer mais nas redes, Naju é a especialista que nos auxilia aqui no dia a dia, mês a mês. A Naju da Naju Media, ela bola uma estratégia específica para o teu negócio. Não é só postagenzinha na rede, não. É uma estratégia bem estruturada de marketing para a tua empresa crescer. E se você está montando ou pretende montar um escritório, seu home office, seja lá o que você precisa de ambiente corporativo, chama a VF Móveis. Passa lá, conversa com a equipe e eles com certeza vão montar um ambiente adequado às suas necessidades, com ergonomia, com conforto, cadeiras confortáveis, mesas apropriadas para o seu ambiente ficar melhor para a sua equipe e para os seus clientes. E hoje, falando de política mais uma vez, estamos aqui com o pessoal do Mandato Coletivo, A Cidade é Sua. Vamos ter uma troca de cadeiras no meio do caminho, mas por hora estamos com Silvia e Pablo aqui à mesa. Daqui a pouquinho o João entra para continuar o assunto. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, parabéns pela reeleição. Imagino que foi uma correria, né? A gente conversou com bastante candidato e é uma loucura, né? É bem corrido mesmo, mas é bacana, é gostoso esse movimento. Que bom. Obrigada aí pelos parabéns. A gente agradece a presença de vocês e queria saber como foi essa corrida, essa última campanha. Começa? Posso começar. Bom, boa noite, né, aos ouvintes aí e agradecer o convite, né, de retornarmos aí, viemos no ano passado, né? Não, foi esse ano, mas antes da eleição, foi pré-campanha ainda, né? Ah, é verdade. Pré-candidato. Foi tão rápido, né? Tá sendo rápido. Enfim, É porque a gente começou com o episódio de políticas esse ano, então a gente sabe que foi esse ano. Senão a gente já está esquecido. Senão a gente também tem perdido. Sim. Mas para nós, assim, nós não interrompemos as atividades do mandato. Então, é bem diferente de como foi a campanha em que nós não tínhamos mandato e pudemos nos dedicar, né, a construir uma candidatura, pensando mesmo, né, a quais grupos atingir, quais propostas, vamos dizer assim, formular. Tinha muito de uma coisa teórica. E já em mandato, nós tivemos que não paramos nenhuma atividade do gabinete, foi uma escolha nossa de continuarmos até o final e estaríamos assim, mesmo se não tivéssemos sido reeleitos, porque nós estamos buscando finalizar o mandato com as atividades. E isso causou acaba ficando muito sobrecarga, não dava tempo de fazer tudo da forma que a gente... Dupla jornada, né? Dupla jornada. E aí a campanha, ela teve que se desenvolver com as temáticas, vamos dizer, que o mandato já estava trabalhando, mas também não dava para não falar de assuntos mais gerais, de assuntos que os candidatos majoritários, né, os candidatos a prefeitos, candidatos, no caso a nossa candidata, né, que nós apoiamos, a candidata Bebel, precisava discutir. Então tínhamos que fazer também levar os grandes temas para que isso também aparecesse na campanha nossa, né, como que a gente via e vê essas questões da cidade. Então realmente foi bem corrido e não aumentou o número de candidatos, mas digamos que aumentou a disputa pelos votos, né? Já que diminuindo os candidatos, a gente também analisa que aumentou um certo nível de disputa pelas cadeiras, que depois acho que o João pode falar um pouco melhor. Legal. Eu acho que só para complementar, nós tivemos que trocar o pneu com o carro andando, né? E é isso, né? O nosso trabalho foi a nossa campanha foi o nosso trabalho, né? Tudo também junto, é o que o Pablo está falando. E continuamos aí ainda até o final desse ano com vários projetos em andamento ainda, né? Foi bem diferente mesmo da primeira campanha, que
Nós fizemos a campanha, tinha até um tempo para se organizar, para tomar posse, e agora nós estamos nessa sequência, né? Mas foi um movimento bem bacana. Nós, de fato, estivemos na rua, estivemos nas redes, né? Cada um de nós também teve seu momento solo, conversando com os amigos, né? Grupinhos de amigos, colegas aí de profissão. Acho que foi um pouco isso também, né, Pablo? E passou rápido, né? 45 dias também, né? Um pouco curto, né? Mas foi intenso. Eu engordei um pouco. Cada lugar que vai tomar café, não dá para fazer mais bolinho, pão de queijo. bolinho. Tudo se resume a café. Ah, esqueceu do microfone dela. Eu achei que ficasse na mesa mesmo. Não. Agora que eu vi. Tudo se resumia a um café, um bolo, uma janta, né? Vamos conversar? Então vamos em tal lugar. O encontro sempre vinha acompanhado de comida. Eu acho que você é vereador na próxima. Só pra comer. Não preciso nem ganhar. Só pra fazer mas aqui também, ó, a gente tá falando e tem cafezinho, e é isso, né? O Brasil sempre se resume, né, a um encontro festivo aí com alguma coisa para beliscar, vamos dizer assim. Mas foi bem bacana, foi bem bacana. Você falou, né, uma frase aí, né? O nosso trabalho foi nossa campanha foi nosso trabalho. Fazendo uma reflexão, acho que para todos os candidatos, principalmente os que foram reeleitos, né? Porque a troca a renovação foi mínima. Então acho que isso, 7, né? não só para vocês, mas para todos os demais, meio que segue nesse sentido também, né? Eu acho, nós trabalhamos muito, né? Então é isso mesmo, né? Acho que a sociedade reconheceu o nosso trabalho, né? Porque foram audiências públicas, projetos de leis, fóruns de debate, movimento junto com os movimentos populares na rua. Então, assim, e a questão ambiental é bem transversal, né? Ela está em tudo, né? Então, acho que também foi uma coisa que foi um reconhecimento mesmo, né? E até o nosso partido traz essa marca da ecologia, né? Municipalismo, diversidade. Então, nós fizemos um pouco essa linha aí dos valores do partido nos 4 anos. E acho que foi um reconhecimento mesmo. Quantos movimentos, quantos debates. Acho que em todos os debates ambientais nós estivemos, saneamento, água, árvores, enfim, um pouco isso. E outros, né? Lógico, né? Piracicaba tem esse apelo ambiental muito forte, né? A cidade, ela está crescendo e é difícil equilibrar, né? Complexo. Como que vocês veem a Piracicaba nesse contexto? Então, eu acho que aí entra uma questão também de cultura administrativa, né? Que pouco a gente acaba não entendendo ou não analisando muito como que a cidade ela foi definindo a forma a sua maneira de crescer, né, de se desenvolver, melhor, né, usando um termo mais que inclusive desenvolvimento com qualidade de vida, por exemplo, foi o slogan do último governo do prefeito José Machado, que de certa forma nós já atuávamos, né, e não com cargos eletivos, mas estávamos no movimento, ou né, nós, seja eu, João ou Silvia, trabalhamos muitos anos na administração municipal e acompanhamos muitos governos. Então, essa questão, por exemplo, só agora se discute meio ambiente. Infelizmente, algumas gestões deixaram mesmo de colocar a pauta ambiental ou em todos os projetos de desenvolvimento da cidade, como que iriam se estruturar novos bairros. Depois a Silvia pode falar um pouco melhor da importância do planejamento. Infelizmente, muitas gestões relativizaram isso e a cidade cresceu de maneira desordenada. Né? E isso traz... A gente vê que não tem planejamento. Exatamente. Trouxe graves questões assim até hoje. Uma delas, por exemplo, é a própria distribuição de água, né? A questão dos equipamentos públicos, você encarece a cidade, a questão da mobilidade urbana, a gente estava falando, né, antes de a gente começar, que a cidade está saturada de veículos, né? Então é uma cidade que infelizmente não houve uma priorização, por exemplo, com relação ao transporte coletivo. E vai ter um momento que a cidade vai precisar parar, e não é só uma gestão. Porque é isso um pouco que falta, só para concluir essa resposta, falta um pouco priorizar políticas de Estado
né, que podem durar 10, 15, 20 anos do que somente políticas de 1 ou 2 governos. Porque muitas vezes um governo nem continua uma política e fala, não, agora eu vou fazer a minha marca. Eu vou abrir lá a Beira-Rio. Vou duplicar ela, porque daí vão chegar os carros mais fácil em determinado espaço da Rua do Porto. Essa é uma solução integradora? Ou é melhor a gente investir em modais que as pessoas cheguem lá de maneira mais tranquila, sem gerar, né, mais consumo, maior desgaste, né, do ambiental, e, enfim. Aquele espaço foi pensado mais para as pessoas ou só para as de carros? Enfim, só estou trazendo um dos temas que nós tivemos que pontualmente, mas que não é pontualmente, mas porque, por exemplo, a prefeitura vem com um projeto emergencial de duplicar, mas não ouviu os movimentos, não ouviu a cidade, não debateu não apresentou o projeto de maneira assim mais democrática e coletiva. Então, fazer política pública tem várias formas, e a gente acredita que sem a participação social você não tem, você perde, né, vira decisão de gabinete e tal, e geralmente os erros grandes acontecem aí, porque a população não consegue se inserir nesses debates, né, municipais, e aí precariza. Isso não é Piracicaba, né? Isso é Brasil, né? Resumindo, é isso. A pergunta que eu faria é: a população quer se envolver? Porque eu vejo os números diminuiu, né, o número de eleitores ativos, foram votar. Reduziu. E a gente fala assim, na pandemia, beleza, tinha um contexto. Agora a gente tinha uma expectativa alta. 100 mil abstenções. Cerca de 100 mil. Mais de 30%. É absurdo. É um absurdo. Eu fiz uma conta aqui. Isso mudaria completamente as eleições. Sim, para todo mundo. Sim. Eu fiz uma conta durante os episódios de política e a gente identificou que, apesar de a gente ter uma Câmara eleita, não representa nem 20% da população. E o próprio prefeito, né? Ganhou com 1/3 ali, né? Todos eles ganham sempre perdendo para abstenção e o outro perdendo para abstenção, foi assim. E olha que nós vivemos a nossa sistema político, né? O voto é obrigatório. Né? Imagine se fosse um voto facultativo. Provavelmente ia ser muito maior. Menor o número de pessoas que participariam, né? Mas isso acho que volta no ponto 1 que a gente gosta sempre de salientar, que o formato do mandato coletivo, ele nasceu na Suécia, bem, uma outra realidade e tal, mas ele nasce exatamente por uma crise de representatividade. É quando uma parcela considerada da sociedade não se vê representada ali. Então, por exemplo, a gente pode analisar, mas nós agora fomos eleitos com 2.551 votos. Depois também o João tem melhor esses dados, ele vai poder falar. Mas assim, é uma parcela muito pequena, ínfima da sociedade. Se eu não me engano, dá 1 ponto dos votos, não me lembro agora exatamente. Enfim, porém, é uma parcela que foi lá e escolheu o seu candidato, né? Então é representativo. O que a gente precisa, né, só recuperando essa questão do mandato coletivo, é de que quando você provoca a sociedade a participar dos principais temas e também se responsabilizar por aquelas decisões, inclusive escolhendo os governantes, você inverte um pouco a lógica. Ou seja, você está elegendo e tem também a responsabilidade de cobrar, né? De acompanhar, por exemplo, a nossa pauta ambiental, do patrimônio, da educação, da cultura. Legal, essas eu vou cobrar. Porque aí a gente se sente também assim, olha, a gente não vai poder fazer o que quer. Nessas pautas, não pode fazer o que quer nunca, mas né? É uma pressão maior, né? Exato. Então a gente acha que isso é uma das forças que tem o mandato coletivo, né? A gente se sente mais amparado e também até de maneira até assistida, assim. Por exemplo, se assim vai falar, não, a gente precisa achar alguém que entenda de energia eólica, por exemplo. Um tema novo, mas que a gente não domina. A gente vai olhar nos nossos e vai ter pelo menos, 3 pessoas que
a gente pode ter colaborar. Então isso a gente acha que não é qualquer mandato, não é tão simples, e talvez esse é uma das coisas que o mandato coletivo favorece. Eu queria voltar só um pouquinho nessa questão do crescimento de Piracicaba, né? Quando vocês falaram aí do plano diretor, até fiz umas anotações aqui para não esquecer. Na verdade, Piracicaba vinha num planejamento, tem planos diretores antigos, né? Já, e no momento se perdeu mesmo. E, por exemplo, vocês vão, né? Quem está nos ouvindo e nos assistindo vai parar para pensar um pouco. O plano diretor apontava que o crescimento da cidade deveria ser lá para o lado do sul, lá do lado da Unimep, né? Porque lá não tem tantos problemas ambientais, não tem os rios, córregos, e cresceu tudo para Santa Terezinha. Santa Terezinha virou uma cidade. E a parte oeste também, que é a parte ali da Raposo Tavares, que é uma parte bem densa, uma parte mais empobrecida, uma parte sem infraestrutura, né? Isso é culpa aí dos governos e da sociedade que não participou, não cobrou, mas dos governos de fazer esses... na verdade, o plano diretor apontava um crescimento bacana, orientava, porque ele traz diretrizes, né? O que deve ser industrial, o que deve ser residencial, qual é a avenida que vai chegar, né? Se vai ter alguma desapropriação para o trânsito poder fluir. Por exemplo, a avenida lá do Campestre, lá ninguém anda. Deu uma melhorada agora. 2 córregos é difícil. Algumas avenidas ali, Corcovado, em Santa Terezinha... Não foram preparadas, né? Mas isso foram, de verdade, assim, são governos que não pensaram nessa coisa do planejamento e executaram o que estava planejado. E Câmara fazendo os puxadinhos, ampliando o perímetro urbano para o rural. Então a gente tem uma zona rural bem bacana, né? Cheia de verde, de rio, de córrego. E aí vai aumentando, sendo que ainda tem uns vazios aqui para poder ocupar, onde tem a infraestrutura, já não precisa levar, né? Tem conjuntos habitacionais lá perto para lá de Santa Terezinha, para lá da Balbo, né? Umas coisas assim que foram crescendo. Então, essa não participação também da população, essa não cobrança, e a prefeitura, no caso, né, o executivo e o legislativo, sem essa visão, né, sem profissionais da área que pudesse pensar numa cidade um pouco mais sustentável, porque daí a cidade é mais compacta, mais sustentável, a questão da mobilidade, do transporte, aí vem tudo junto, né? Então, tem casos de mudança do plano diretor. Posta disso já. Os governantes e a sociedade não se envolveram. Faltou comunicação entre as duas partes. A sociedade, pelo que a gente vê aqui, tá? O povo não está interessado. Não é algo que preocupa eles. Eu posso falar uma coisa? Termina só para concluir. E os governantes, eles não conhecem a realidade como um todo. E aí eles vão lá e tomam decisões, eu estou falando de forma bem generalizada, tá? Tomam decisões que eles acham que é prudente, mas para a sociedade aquilo não faz o menor sentido. E a sociedade vai no caminho que ela quer e a lei não pega, e o plano não funciona. É a impressão que eu tenho. Mas as pessoas hoje estão assim, né? Hoje todo mundo precisa comer, precisa ganhar um dinheirinho, precisa... Então, assim, a participação também não é tão fácil, né? Sim. Hoje a gente estava, hoje mesmo, numa reunião pública sobre saneamento. Veio uma pessoa que é presidente da FUNASA, né? Da Fundação do Saneamento. Não tinha ninguém. Tinha ali... Não, mas que horário que é uma reunião dessa? Como que a população vai participar? Foi 2 horas da tarde, às 14 horas. Já era. Mas mesmo à noite a participação tem sido pouca, é pequeno, né? Porque o cara já trabalhou o dia inteiro, tá cansado. Trabalhou... Tem explicação para tudo. Tem. Como, né, a gente tem que equalizar isso, mas falta o engajamento. A gente fala mas muito eu quero isso. colocar um contraponto, que é uma certa pimenta nessa história. Vai que a gente precisa tirar corte aqui. Por outro lado, quando das discussões, e que nós fizemos muitas audiências públicas, da duplicação da Lidor Pecorari, do projeto da possibilidade da implantação da BOIS, né, desconfigurando toda uma área que demorou por 50 anos para se consolidar como uma área, né, assim, tem sido preservada tal, né, no seu gabarito de altura, para não desqualificar, né, a beira-rio, enfim. Quando nós mobilizamos ou participamos de uma mobilização da sociedade legítima
e a Câmara lota, sabem o que dizem alguns? De que assim, não, tá tudo pago, todos são manipulados e tal. Então há também um certo protecionismo da classe política, num todo e institucional, de que assim, não, vocês estão mobilizando para um fim específico, quando não, e chegam a dizer, por exemplo, que a gente paga, ou não a gente exatamente, mas assim, isso é pago por alguém, que são levados lá. Ou seja, então há também assim, a sociedade, né, e isso a Constituição, ela garante isso. E eu, assim, como historiador também, e uma pessoa que gosta dessa questão de políticas públicas, a política é exatamente a gente instituir o diálogo de forma oficial para definir os rumos de uma sociedade. Não há outro caminho, e é democrática. Então, assim, vocês mobilizaram. Mobilizamos porque a sociedade está preocupada, porque há muitos indícios que aquela duplicação na lei orpecuária ela seria extremamente prejudicial, né? Ela vai contra todos vamos dizer, as novas diretrizes, não são tão novas, que já tem 30 anos, com relação à impermeabilização de solo, áreas de APP, né? Áreas que a gente comprovadamente, só olhar as últimas enchentes, elas são uma certa esponja, né? Há países como a China, outros países que estão fazendo cidades esponjas porque sabem que as questões climáticas vão colocar as cidades em risco. Nós vamos fazer o contrário. Então a sociedade se mobilizou e nós, como um mandato que tem essa conexão, fomos na hora implicados. Mas e aí vocês? A gente já estava lá, ainda bem. Quase que acampamos lá, né, Pablo? Assim, 4 domingos em seguida. E aí a gente precisou fazer isso para sensibilizar a sociedade, mas também a classe política, o Ministério Público, porque o Ministério Público está lá, vamos dizer assim, nós estamos no nosso lugar. Se a gente não for provocado, a gente fica lá quieto. Sim. Ninguém falou nada. O papel não é então, debater. Semanalmente, documentos, provas, isso aqui, tal. Pessoas qualificadas, né? Gente da Exalc, da Unimep, que infelizmente não temos mais, mas profissionais, professores que foram décadas. Da Unesp de Rio Claro, da Unesp, Roberto Braga. Exatamente. Né? Essas pessoas vêm assim e trazem, olha, gente, a questão é grave. Então, eu acho que a forma da sociedade participar, ela não pode ser, voltando só à questão do formato do mandato coletivo, e logo estou falando um monte porque eu vou me despedir, você fica mais. O mandato coletivo, ele também tem isso, ele precisa provocar a sociedade, porque a gente acredita que essa é uma forma de fortalecer a política. Porque senão daqui a pouco não precisa mais a Câmara Municipal. Se ela perder as funções de provocar a sociedade, de ter repercussão, nem que seja para 1, 2, 3, 5%. É pequeno o grupo. É só um grupo pequeno que pensa isso. Não, é um grupo que está interessado em melhoria. E aquela máxima também, né? Não votar, não escolher já é uma escolha. Exatamente. Então, se você não escolher, você não pode ficar discutindo com os 2.000 que foram lá escolher. E também, pensa bem, a participação num plano diretor, ou num problema de água, uma coisa técnica chata, talvez um pontual, uma Rua do Porto, que vai ali, nós estamos usando todo final de semana a Rua do Porto. Eu estou dizendo que no plano diretor, a falta de água, todo mundo está passando por isso, mas é uma questão muito técnica, complexo para ser discutido. Uma questão mais pontual, talvez. Eu ia dizer isso, que há diferentes fóruns e formas de participação. E temas. Nós, ao trazermos os assuntos, as questões envolvidas no movimento da BOIS, nós percebemos, por exemplo, onde que a cidade ou diferentes gerações se reconhecem como patrimônio. A BOIS é um patrimônio histórico? Quem trabalhou lá, quem teve vós, tios, parentes que trabalharam, falam, com certeza é. E qual é o risco? É de se tornar um espaço privado, somente privado, descaracterizar os prédios, mas não só no aspecto do prédio, mas o entorno todo ser, vamos dizer, afetado, né? A paisagem, paisagem, o entorno, o rio, a sombra. O salto do Piracicaba, que é a nossa origem, né? A cidade nasceu no entorno do seu salto. Não à toa que nós carregamos e escolhemos, na história, o nome da cidade. A fauna, flora.
Então tem muitas formas da cidade se sentir parte, né? E eu acho que é isso, a negação da política é a sociedade se afastar da política. Aí você, lava as mãos, façam o que quiserem. E isso é muito ruim. O problema é depois ficar reclamando também, né? Eu lavo as mãos e depois quando, por exemplo, faz lá um prédio de constrói 2 torres. 107 metros de altura. Aí o pessoal chama, que merda. Pô, ficou 5 anos discutindo isso aqui, você nunca quis palpitar. Sai na imprensa, até nas redes, tudo aí, nunca participou de uma audiência. Aí agora perde no processo e vai reclamar. Por isso que tem que dar publicidade também a tudo isso sempre, né? Porque quem tá lá, não sei onde, já vai participar. Que esse caso da Boys ganhou muita repercussão, então as pessoas comentam, mas quantos outros projetos passam sem desperceber? Tem um projeto lá no Noiva da Colina, por exemplo, que está sendo construído lá, prédios bem próximos à PP, lá que tem 2 pessoas, 3 pessoas. Lutando. Agora não está tomando mais corpo. Eu moro ali e não estou sabendo disso. Depois a gente conversa. Eu moro ali. Eu também moro ali perto. Posso me despedir? Fique à vontade, Paulo. Desculpa, gente. Fica tranquilo. Só pedir desculpa não, só volta depois. Como a gente tem essa versatilidade, eu já tinha marcado uma outra conversa. Fique tranquilo. E aí também a gente, entra o João Scarpa e poder falar bastante de cultura. Acabamos de aprovar um fórum de cultura, ele vai falar certamente. E a Silvia continua aí. Tem muitos assuntos ainda. Sim. Mas agradecer novamente o convite, obrigado, nós ficamos muito felizes, né? E nos convidem sempre que nós traremos. E nos tragam informações, né? Sim, precisamos. Porque esse tipo de coisa a gente está aqui para divulgar. Talvez também, colocar eles nas nossas redes também, porque daí vocês. A gente acaba trazendo alguns temas que não são tão massificados assim, né? Vocês citaram a questão de água, asfalto, que são importantes. Mas às vezes antes do asfalto teve uma questão lá em estrutura que não foi discutida. Por exemplo, a Silvia pode falar, mas é um projeto de qualidade asfáltica. Que foi outro de controle vetado pelo governo. Mas porque eles já fazem. Não fazem, porque senão estaria melhor. Enfim, então tudo... Nos passa assim, porque a gente está com um projeto para o ano que vem aqui e depois... fora do ar aqui a gente comenta que pode ser que esse tipo de informação vai agregar bastante. Legal. E convidados também a gente pode indicar. Muito obrigado, gente. Obrigado, Pablo. Pablo. Boa reunião aí. Obrigado. Um compromisso. Revezamento aí, substituição. Luquinhas, pega um copo de água, por favor. Só colocar aqui? Isso. Acho que eu vou colocar aqui assim. Tchau, obrigado. Deixa ele meio inclinadinho assim. Oi? Deixa só ele meio inclinadinho. Isso, pra ficar muito ótimo. O meu tá certo, tá? Tá certo. Agora você vai ver a audiência subir, hein? Olha lá, hein? Mas é uma... Entrou o João com JH. João com JH. Quer um café, uma água? Não, se eu tomar café, eu começo da pirueta em cima da mesa. Opa, tira um café pra ela. Vou abastecer o copo de água aqui, porque... Depois ela fala assim, não consigo dormir. Mas assim, como a gente ainda tem aí meia hora, 40 minutos de conversa, depois, de repente, eu durmo aqui, é ruim. É melhor tomar um café. Aí... Dança das cadeiras. Café Govone. Eu não costumo tomar café porque me deixa um pouco agitado, mas o cheiro desse café deixa um pouco gostoso, mais né? agitado, ele quer dizer. Um pouco mais agitado. Esse café é bom, viu? Na reclamação dela no Tá gabinete. na tela, inclusive. Mas Café Govone. quem vê, parece que eu também não sou agitada. Ele é de perto da minha cidade, não é? Eu acho. de Botucatu. É Conchas. É de Botucatu. Botucatu é do lado ali. É do lado? É, tipo meia horinha. Pulou a serra, tá em Conchas. Obrigadão. Legal. Nada. Eu nunca fui em Conchas, mas Botucatu eu vou com frequência. É um café bom, viu? Vale a pena experimentar. Tá bom aqui a posição, tá, né? Ótimo. Então tá bom. Perfeito. Bom, dando continuidade aí então. Queria que vocês falassem um pouco, que quando a gente trouxe o pessoal que estava na pré-campanha, vocês estavam também, e tem aquela situação de, não posso falar muito dos projetos, toda uma questão da pré-campanha que é um pouco mais... Limitado. Limitado, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco do primeiro mandato de vocês, o que vocês conseguiram, assim, eu tinha esses objetivos, a gente atingiu, isso aqui a gente ainda não conseguiu, isso aqui a gente vai trabalhar no próximo. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Claro, é que quando a gente entra, né? A Silvia já tinha a experiência de ter estado lá como assessora da então vereadora Nancy, né? Nancy Tami. Então a Silvia já tinha lá seus 4 anos de experiência dentro da Câmara. Então a parte burocrática, a parte da legislação, ela já manjava bem e isso foi ótimo, porque a gente que estava chegando, eu, o Pablo, a gente tinha uma assessora que é a Aline, que agora está lá na Espanha. Um beijo para a Aline, foi estudar lá na Espanha. Legal. Então as duas já tinham essa experiência.
experiência. Então, facilitou muito o andamento do trabalho e que as outras pessoas do mandato também entrassem no ritmo. Então ajudou bastante. Mas a gente entra cheio de sonhos, vamos dizer assim. Né? Você quer fazer todas as coisas do mundo no primeiro ano já. E aí você percebe que algumas coisas parece que foram feitas para não caminhar. Né? É muito demorado, tem um rito do processo lá dentro. Então você protocola um projeto, eu sou muito ansioso, né? Então você protocola o projeto hoje, amanhã eu já quero que esteja na pauta. Mas não, aí vai passar pelas comissões, no mínimo uns 15 dias. Se a comissão não pedir um parecer externo de alguma instituição, né, Silvia? É bem isso. Então, leva-se um tempo. E às vezes esse levar tempo que você acaba ficando meio frustrado, estou sendo sincero. Então no começo... Abra seu coração. Temos que jogar real aqui. Eu também estou até pontuando aqui. Porque assim, isso é um comentário que vem de todas as vertentes. Uhum. Todo mundo reclama disso, do processo lento. O rito é complexo. E quem está lá fora, eles não fizeram nada. Não fizeram nada, imagina. Não, e além né? do que, está envolvendo muita briga de ego ali, né? Sim. E assim, a gente aprendeu muito. Onde tem gente, tem isso. Exato. Mas a gente aprendeu muito nesse aspecto, porque eu comento com o Felipe depois que o convidado sai, fala, gente, eles estão reclamando da mesma coisa, o processo é lento, independente do espectro político. E aí tem a questão técnica, né, que ele precisa passar pelas comissões e tal, mas aí também, por exemplo, tem as questões políticas, né, gente? É política, e são essas questões que são as piores, né? Enfim, a gente, por exemplo, só vou dar um exemplo, fazendo um parênteses, a gente está com um projeto, né, que é a questão das pessoas que têm a doença celíaca. Qual que é o projeto? O projeto é que os comércios, os restaurantes, os hotéis, principalmente os hotéis, né, que fazem as hospedagens, eles tenham no seu café da manhã, quando oferecem um café da manhã, que tem ali opções para a pessoa que tem doença celíaca. Né? O que é doença celíaca? Que não pode comer glúten. Glúten e os alimentos cruzados com glúten, né? Contaminação cruzada. Contaminação cruzada. Então o que a gente fez? Através de um servidor da Câmara que tem essa problemática, ele falou, olha gente, eu sofro muito, ele veio conversar com a gente, você chorou. E aí o que a gente vai num hotel, por exemplo, eles não têm, e assim, não informa que não tem e não desconta da sua diária para você poder comprar para você tomar o seu café da manhã. Então a gente fez esse projeto. Passou pela Comissão de Justiça, deu ok. Chegou numa outra comissão, né, que vai passar por 3, esse. Chegou nessa outra comissão, para mim, né, uma surpresa, teve um parecer contrário, que é uma comissão de mérito. A comissão de mérito, ela vai julgar o mérito do processo. E assim, teve um parecer contrário, mas não teve uma justificativa dessa contrariedade. Porque sim. É um parecer com 3 linhas. O processo está tramitando, já passou pela Comissão de Justiça e a Comissão X, que eu não vou falar aqui para não ser antiético, a Comissão X é por parecer contrário. Ponto final. Acho que eles não leram direito. Eu não sei o que é. Aí você fica assim, gente, será que a pessoa leu? Será que a pessoa entendeu? Qual será o motivo? Né? Agora vai passar por mais uma comissão de mérito. Né? E aí, se essa comissão de mérito também achar que quer dar um parecer contrário, o processo ele é simplesmente arquivado. Entendeu? O projeto. Então, essas questões, as meritórias, é que me deixam mais, indignados com algum funcionamento. A Comissão de Justiça é para ser basicamente uma comissão técnica, ou seja, vai comissão de legislação, justiça e redação. Então é isso que ela vai analisar. O projeto está escrito de acordo com a técnica legislativa, é constitucional, né? E se tiver que mudar alguma coisa, a redação. Então ela vai fazer um substitutivo, entendeu? É para isso que serve. E várias vezes alguns projetos nossos pararam na Comissão de Justiça. A gente desce lá, conversa com as procuradoras, ela vai explicar, porque às vezes a gente também não quer aceitar, né? Então ela vai explicar por que lá em outra cidade aconteceu, o nosso não, mas o nosso é diferente. Legal. Entendeu? Então ela vai explicar o porquê e o que a gente vai fazer. Se é um projeto que a gente quer muito dar andamento, eu vou refazer, vou adequar, que foi o que aconteceu com o nosso projeto, um dos únicos que foi aprovado, assim, sancionado, sem ser vetado, que é o da movimentação cultural. Que é movimentação cultural, o que é? Um programa da prefeitura que leva apresentações, oficinas, workshops artísticos e culturais para a periferia. Legal. Entendeu? Centros culturais, e também no centro, mas assim, o objetivo principal é a periferia. Então, é um programa que já existia, mas não era garantido por lei.
Então eu fiz um projeto, chegou lá, ela teve o parecer contrário. Ela falou, olha, João, não pode, por quê? Porque aqui você está criando um não sei o quê, aqui você está vinculando o programa a uma secretaria, aqui você estava... Eu falei assim, então tá bom. Entendi. Entendi. Peguei o projeto de volta, refiz inteiro, conforme que ela tinha me falado, né? E aí mandamos lá e passou sem substitutivo. Entendeu? Então isso acontece, né? Só que eu queria o quê? Eu queria já ter entrado num dia, 15 dias depois de aprovar. Então a gente também tem um pouco de ansiedade, que nesses 4 anos você vai aprendendo a lidar. Então a gente já vai ficando mais cascadura, já vai sabendo rebolar conforme a música. O vereador que entra de primeira viagem, né? Se ele tiver uma assessoria que já entenda. Ou se ele tiver essa coisa assim, não, eu vou entrar e vou fazer não sei o quê. Não é assim, não se vai frustra, fazer. Né? Não vai fazer. É a mesma coisa que quando alguém promete, vou fazer uma creche. Não é papel do vereador. Você não vai fazer uma creche. Eu posso articular, fazer uma negociar, sugerir. Mas aí é mais lento ainda, a chance é menor ainda de dar certo. Se um projeto que é de competência já é complexo... Depende, eu vou dar um exemplo. Às vezes não. Vou dar um exemplo, vou falar tudo aqui. Não vai sobrar tempo pra mim. Quando a gente entrou... Brincadeira, pode ficar 3 horas aqui, vai dar tempo. Pode até acabar as baterias. Porque ela reclama de falar, mas também reclama de não falar. Tô na boa aqui, ó. Vamos lavar roupa suja. Olha o corte. Treta no mandato coletivo. Pode falar, eu já falo bastante na tribuna, nas comissões, nas coisas que... A gente não fala, então aqui é para aproveitar para atacar. Então, por exemplo, o ano que vem vai ser votado o PPA. O que é o PPA? O Plano Plurianual. Né? O prefeito, o Elinho, ele ainda vai o ano que vem governar com o orçamento que foi votado este ano. Então ele vai preparar lá o PPA dele para os próximos 4 anos de governo. Aí a gente pode colocar emenda. Nós colocamos algumas emendas para construção de centro cultural e tal, não sei o quê. Aí nossas emendas foram rejeitadas. E aí teve mais vereador que também tinha colocado, mas retirou porque negociou com o executivo de que aquele serviço, aquele projeto ia ser executado. Entendeu? Aí vai lá no bairro, tira foto, olha, esse espaço aqui é maravilhoso para fazer o centro cultural aqui nesse bairro e tal, não sei o quê. Aí chegou mais umas peças do orçamento que todo ano você vota, né, LDO, vota LOA e tal, incluíram um valor X lá, acho que eram R$700 mil para construir 4 centros culturais em 4 anos, né? Onde você viu sendo feito? Eu não vi. Cadê a planta do negócio? Eu não vi. Passaram-se os 4 anos, entendeu? Então, que tipo de negociação é esse? Que chama da Xuxa é esse? Que tipo de negociação é esse? Entendeu? Se você abre mão, você retira lá a tua emenda e tal, que não é a tua emenda. É emenda para atender a demanda de uma certa população, numa determinada região ou da cidade como um todo. Então, é difícil também você falar assim, dialogar e querer negociar, né? Então, isso também é bem frustrante, entendeu? A gente você cede na negociação e depois... Teve um caso específico, Nós não cedemos, nós mantivemos, né, Silvia? Todas as emendas, nenhuma foi aprovada. Das emendas, mas lembra aqui do Código Florestal? O Código Florestal, a gente tentou dialogar. Né? Então, beleza, a gente vai votar a favor desse projeto aqui, não vamos colocar emenda, mas vocês convencem os vereadores a votar também favoráveis ao nosso projeto, que é do Código Florestal Municipal, que vai votado em 2 discussões. Aí na primeira discussão, ok. Todo mundo votou favorável. Que maravilha, colocamos, projeto aprovado. Na segunda discussão... Não mudou nada no projeto. Não mudou uma vírgula. Os caras votaram contra. Elas simplesmente votaram contra. Votaram contra, porque o projeto deles, que precisava de ser aprovado, que a gente não... Nem lembro também o que era, porque era uma coisa tão assim... Mas enfim, então acontece essas coisas. Só que como eu disse, 4 anos se passaram, né? Então a gente também vai ficando mais casca grossa, vai entendendo, tocou essa música, você rebola desse jeito, tocou outra, você rebola de outro, entendeu? E assim vai tocando. Mas assim, o que mais pega na questão da legislação do vereador é que muitas coisas ele não pode fazer.
A da movimentação cultural, por exemplo, a gente só conseguiu aprovar porque já tinha uma rubrica própria no orçamento. Então eles não podiam justificar que eu estava gerando despesa para o município, porque a rubrica já estava lá. Aí você tem que comprovar o impacto financeiro. O que eu fiz? Juntei as peças orçamentárias, PPA, LDO, LOA, aqui, ó, não vai mexer no orçamento da cidade. E aí tinha aquele medo, né? Porque ele estava vetando tudo, né? Vai chegar lá, vai vetar. Eu via todo dia no sistema, entrava, não saiu diário oficial, não saiu. Aí um dia eu vi isso e falei, nossa, meu Deus do céu, eu saí dando cambalhota de alegria. Porque é um projeto de veras importante que tem que ser mantido, entendeu? Já foi criado há muito tempo atrás, mas assim, ficou um bom tempo parado, entendeu? Agora, sendo lei, você pode ir lá e fica legal, se não cumprir, entendeu? Aí você pode recorrer, né? Mas eu estava dizendo assim, que tipo, o vereador, ele incorre muito no que chamam de vício de iniciativa. Mas por que ele faz isso? Porque o executivo incorre no vício de falta de iniciativa, entendeu? Porque se o executivo tivesse essa iniciativa... Se tem uma falta de um lado, alguém vai cobrir. É oferta e demanda. Toda inércia provoca um movimento de outro lado. Outro projeto que a gente não pode estar propondo é a questão do plano diretor. O que mexe com a cidade no que diz respeito ao planejamento urbano também vem do executivo. Tem que fazer audiência da iniciativa. Mas a Câmara participa de discussão, mas sim, não de desenvolvimento do plano. A iniciativa não é da Câmara, né? Mas pode colocar emenda. Emenda sim, né? Foi o caso do desdobro, foi o caso de alguns projetos que nós fizemos nessa área, né? Mas quando partiu de nós, ele dá parecer contrário. Entendeu? A ideia é que lá na prefeitura que tem os arquitetos, engenheiros, os técnicos que, por exemplo, por acaso eu sou da área, mas podia não ser e não tem técnico dessa área na Câmara. O próprio desdobro, a gente fez o projeto. O que é o desdobro? O desdobro é assim, você tem uma casa no mesmo terreno que ele. Ok. Entendeu? Tem lá as duas casas. Eu passo por esse problema. Aí, só que tá como um terreno só. Na matrícula do cartório, Na matrícula do cartório é um terreno só, vocês são sócios do terreno. Sim. Então, foi até 2019? Foi, 2019. Até 2019 você conseguia separar. Fazia um projetinho com o engenheiro, ia lá, depois levava o projeto para a prefeitura aprovar. Isso. Dependendo tem os critérios. da zona, por causa do tamanho do lote. E aí você levava lá e desdobrava. Faziam duas matrículas, cada um é dono do seu. Até 2019 podia. Depois veio uma lei que tirou do plano diretor, na revisão do plano diretor, isso foi tirado. E muitas pessoas querem fazer isso, porque às vezes precisa vender, às vezes é herança, às vezes o vizinho um bate com o outro, quer sair, entendeu? O outro não paga. Não paga. E essa lei do desdobro que entrou, ela entrou quando? Agora teve outra. Não, mas 2019 foi revogada. Foi revogada. Mas a gente entrou em 2021. Para ela ser revogada em 2019, a lei era antiga. Ela era 2007. Ok. Ela era do plano diretor de 2007, 2008, se não me engano. Se manteve por alguns anos, depois foi tirada. E a gente fez a lei, protocolou, deu parecer contrário, nós pegamos a lei e fizemos uma indicação. O que é a indicação? Você vai mandar lá para o executivo e falar, olha... A lei tá aqui. Manda daí pra cá. Que daí aqui a gente articula. Viu? Vamos trabalhar? Mais ou menos está pronto. 2 anos e meio. Demorou, hein? Demorou. Nossa. Eles mandaram. Só que nós atendemos de pessoas querendo desdobrar lá no gabinete, lembra? Só que não mandou a lei do desdobro. Mandou a lei do desdobro, que era junto com a lei que permitia as antenas de transmissão celular e junto com a lei... Tem Projeto simplificado. Projeto simplificado, entendeu? Misturou tudo. Aí misturou. Tinha umas coisas... Tem umas coisas que a gente não concordava, por exemplo, das antenas. Tinha coisa que a gente não concordava da regularização, do projeto simplificado. Só que daí, como que você vai querer ficar atrapalhando aquilo, colocando emenda, querendo discutir... A gente até colocou, né? Mas nossas emendas também não foram para frente. Chegou para frente. Colocou emenda de prazo, por exemplo, mas esse era o projeto da regularização, né? Então, por exemplo, essa lei do desdobro, eles falaram assim que o terreno tem que ter, pelo menos em um dos lados, já tem que ter uma obra regularizada. Entendeu? Só que tem muita gente que tem só o terreno por enquanto.
Então, mas isso ainda está limitado a determinadas zonas. Sim, Sim, tem a ver com zona, Nova Piracicaba. Nova Piracicaba não pode. Porque o tamanho mínimo do lote lá, se eu não me engano, é lá, 500, eu ia falar Aquela até 300, eu não lembro 500. mais dos detalhes. Que nem Mas... Santa Rosa. Santa Rosa tem uma parte que não pode, outra pode, mas uma parte não pode. E aí, tipo assim, é para loteamentos até 2005, não é isso? Loteamentos aprovados até depois de 2005 já é outra medida, tipo, pelo menos 7 de frente. Porque a ideia é que não se desdobre mais mesmo, que a cidade fique melhor, mais bonita, né? Porque o lote de 5, ele é mais limitado para um projeto. Então, a partir de 2005, o plano diretor traz uma outra metragem. Só que quem já tinha aquele lote vai ficar irregular o resto da vida? Vai ficar brigando entre os vizinhos? É essa a ideia. Mas esse foi um exemplo, esse foi um exemplo que veio na cabeça, que a gente fez a indicação e eles mandaram de lá para cá, né? Depois mandou. O ATIS. Assistência técnica de habitação social. Então a gente fez bastante coisa na área de habitação popular, fez bastante coisa na área do meio ambiente e também o que a gente conseguiu mais aprovação mesmo foi na área da cultura, né? Assim, que nem atuamos. Nem atuamos tanto. O foco não era 100% da cultura. Por que não foi? Porque a gente teve a problemática do conselho que foi destituído, a gente ficou batendo, brigando com isso. Teve a questão da mudança da Pinacoteca, que a gente foi contrário também. Então tivemos uma atuação presente na área da cultura. Mas de projeto de lei, por exemplo, a gente teve essa movimentação. Agora criamos o fórum, né, que o Pablo comentou. O fórum é esse espaço de discussão dentro da Câmara, para levar os artistas lá para dentro, para conversar. Né? A gente tinha prometido isso para a próxima legislatura. Mas sou ansioso, né? Provou ontem, quase na última sessão. Ontem. Quase na última sessão dessa legislatura, mas eu fico correndo atrás. Eu fico correndo atrás. Eu fico todo dia ali no sistema, olhando onde que tá. Deixa eu ver, tá na comissão, tal. Onde que tá? Entendeu? Tem um papel aí na sua mesa? Eu falo assim que as pessoas já devem falar assim, nossa, esse escapa é muito chato, gente. Mas ele sempre foi assim, viu? Conheço o João faz tempo, viu? Que ele trabalhava na prefeitura e eu também. Vocês falando parece muita empresa grande, né? Tipo, então eu queria falar até um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu sempre, nas minhas falas, às vezes em alguma palestra, essa semana eu fui na FATEP, lá no curso de Direito, eu falei, olha, a Câmara é como se fosse uma empresa, tem os departamentos, né? Tem lá a mesa diretora, então é uma empresa, né? Tinha até colocado aqui, né? E o João falou da tramitação, e ele vai de mesa em mesa, setor para setor, tem o departamento legislativo, às vezes se perde no caminho, departamento jurídico, departamento de comunicação. Então, tem o pessoal que só fica no cafezinho. O pessoal trabalha bastante lá. Sou eu que estou falando. Não, pessoal lá, vou fazer uma parte agora, assim, o pessoal tem trabalhado. Os técnicos lá trabalham bastante. Não falo dos técnicos. Dos legislativos. Tá. Não, mas tem, lógico que tem. E aí eu ia falar um pouco dos 23, né? Na verdade, eu começo a pensar e falar também por aí que são 23 mini prefeitos, cada um com uma ideia, cada um vem com suas bandeiras. Então, por exemplo, a gente tá lá com a bandeira do meio ambiente, a gente tá lá com a bandeira da diversidade, o outro tá com a bandeira da segurança, o outro tá com a... Então, assim, parece que cada diretoria querendo um orçamento pro seu lado. Um pouco isso. Então, assim, a cidade como um todo, é difícil ali que todo mundo está debatendo. Por isso que tem as comissões, passa pelas comissões, né? E como o João disse, a de justiça é a comissão que pode viabilizar ou inviabilizar o projeto, que passa, né? É a principal. A principal é a primeira que se passa, não passar ali, não adianta ir para frente, tá errado mesmo. Não, tipo, se eles derem um parecer contrário, o que acontece muito, a gente pode levar para o plenário, articular com os vereadores e derrubar aquele parecer. Só que quando isso acontece, o projeto se derrubar e se for aprovado, quando chega na prefeitura, ele vai vetar e vai vetar com um argumento mais preciso. Porque, olha, já teve um parecer da própria Câmara que é inconstitucional. Ok. Entendeu? Então... Não faz sentido. E aí o que nós fizemos, até tinha anotado aqui, trabalhamos muito, né? Então, assim, além de proposituras, né, projetos de leis e aí, decretos, enfim, nós trabalhamos também solenes, né? Tem algumas datas que a gente pegou como nossa, né? Causa. A gente chega aqui, chega lá, você pode pegar algumas datas
são datas comemorativas, mas é para trazer a visibilidade, é para fazer o debate, é para homenagear alguém que tenha algum trabalho nessas causas aí, que é o Dia do Meio Ambiente, combate à LGBTfobia, Dia da Agroecologia, né, João? Dia da Favela, que é bem a minha área, e isso está instituído nacionalmente, então nós acabamos de fazer agora dia 4 de novembro, mais uma, e o ano passado nós fizemos porque fizemos até um fórum de habitação social, onde vieram palestrantes da área habitacional, e que aqui a gente tem em torno de 70 núcleos informais que eles chamam, né? Nem Quantas todos pessoas estão nesses núcleos? Tem esse número? Tem. Isso é número do plano de habitação que foi trazido pelo próprio executivo, que aproximadamente 30 mil pessoas moram em favelas aqui na cidade. Não é errado falar favela, porque é um termo que vem de uma planta, enfim, a gente discutiu tudo isso, e o IBGE também traz favela como... Tinha mudado a comunidade, agora voltou, né? Não tem problema, você pode falar comunidade, favela, assentamentos subnormais, que eles chamam, mas a favela vem lá, né, da época do Morro da Providência, né? 2 meses a gente tem uma solene, né, João? E dá trabalho, por exemplo, o João faz teatro na solene do meio ambiente, se veste de Chico Mendes. É o momento que eu posso usar meus dotes artísticos. Então fica uma solene, além de ser uma coisa, né, de trazer a visibilidade, ainda fica uma solene festiva, fica bem bacana. Aliás, vocês estão convidados a participar das próximas aí, dos próximos anos. Verdade. E nós fizemos projetos, por exemplo, na área de engenharia, sobre a sanidade estrutural das pontes e viadutos, né? Para ver se as pontes e viadutos nossas estão de acordo, né? Não vai cair. Na verdade, ele foi vetado, derrubamos o veto e foi colocado para a justiça, a DIN, né? A ação de inconstitucionalidade. Então está na discussão ainda. Aí o Código Florestal também. Fiquei curioso, qual que é a justificativa para não verificar as pontes? Esse foi que já existe a norma e que já se faz, e que então não precisa ter lei para isso. Não precisa ter lei, porque a norma não tem efeito de lei. Né? Então, mas se está se verificando, tem esses relatórios publicamente? Eles falaram que tem, mas não está público esse relatório, não. Isso também a gente pediu, esses relatórios. Se não está público, prefeito, tem alguma coisa que não está certo. Algo de errado não está certo. Inclusive, a gente pedia para que publicizasse esses relatórios e também da pavimentação, do controle. É algo que tinha que estar no Diário Oficial. Porque eu tive essa Apesar que ninguém lê o Diário Oficial, mas tinha que estar lá. Você devia, se alguém quisesse caçar, tem quem comprar. Eu tenho essa dificuldade lá em Rio das Pedras, que eu fui procurar o orçamento lá na Câmara. Eu falei, cara, a cidade está abandonada, como está o dinheiro isso aqui? Eu fui lá na página da Câmara, orçamento, página não encontrada. Vou no outro, página não encontrada. Erro 404. Cadê a transparência? Então, a gente conversou com uma candidata lá que foi, eu falei, você vai melhorar isso pelo menos pra gente poder fiscalizar vocês? Aí ela não ganhou. Ela provavelmente não vai mudar. E aí o outro que nós acabamos de aprovar é um memorial que institui o Memorial Comurba, né, na Praça José Bonifácio, que Comurba... É um memorial em homenagem às vítimas, né? Assim, a gente chamou de Memorial Comurba para que traga nessa história, para que se mantenha essa história, para que mantenha viva. Esse ano fez 60 anos. Isso, a gente esteve na Câmara, né, a convite do Eric. O Eric está online hoje? Não, é verdade. hoje não tá chegando, o Eric, inclusive, tem falado na rádio, por aí. Aliás, nosso episódio sai essa semana. Legal. Dia 29. A gente gravou lá com o Câmara Conversa, né? Que bacana. E a gente foi lá conhecer toda a estrutura da Câmara e tal. Nem foi lá passaram no nosso gabinete, né? Cara, foi tão corrido. A gente fez a gravação, ele levou a gente para conhecer tudo. Fomos lá no acervo, ficamos conversando com o pessoal ali, um tempão no acervo. Né? E aí eles estavam falando que ia ser na semana que ia ter a celebração ali, né? E aí o Cleito até comentou, aquela exposição do Comurba tinha que ser fixa. Não tinha que ser algo temporário. Tempo, né? Tinha que ficar o resto. Todo mundo que entrasse no Poupa Tempo tinha que saber dessa história. Porque, aconteceu ali. É a história de Piracicaba. Ali tinha que se tornar um museu dessa história, né? Não sei um ponto de vista que ele colocou. Com o Comurba lá, com o Poupa Tempo, né? Não sei como que foi isso. Mas esse tipo de coisa realmente tem que estar mais presente. Então foram esses projetos e aí denominações também, né, João? Denominamos algumas coisas, a tribuna, né? Alguns espaços dentro da Câmara, né, e uns espaços públicos, que nem o Parque do Mirante, né, que todo mundo achava que tinha um nome, mas não tinha aquele nome, daí a gente, aquela coisa, sabe, de um estado,
Aí a gente homenageou, né, a dona Ladice, eu confundo, enrola a língua para falar, porque a filha dela chama Lídice, né, que é a nossa companheira. Os dois bem e o dela é Ladice. Ela foi primeira-dama, né? Foi esposa do Francisco Salgô e tal. Então a gente colocou o nome dela no parque, porque inclusive, né, segundo a história da própria filha, ela que meio que inspirou, né? Porque é um projeto do Francisco Salgô ali. Então ela meio que inspirou... Vou concordar porque eu não sabia. A gente aprende muito. Ela que inspirou, né, o esposo a criar aquele parque. Ela gostava muito de passear naquele parque. E aí o Francisco Salgô, ele tem o nome dele no museu... Não, é museu? Museu da Água. Museu da Água, do outro lado. Do outro lado, né? Então, tipo assim, tem o Francisco Salgô aqui do lado e tem a Ladice do outro lado. Então eles continuam ali eternizados, né, unidos pelo rio Piracicaba. Olha que bonito, romântico. Poético, né? Então, tipo assim, são coisas... A gente não tem nenhuma rua denominada. Não denominamos nenhuma rua, né? O pessoal gosta muito do nome de rua. Mas tem esse espaço, tem uma pracinha ali na curva do S. Não sei se vocês conhecem. Tem uma pracinha bem pequenininha ali, bem na curva do S. Sim. Que a gente colocou também o nome do Ange Muniz. Ange Munhoz, que foi um piloto, né, não era Fórmula 1, acho que era kart, não era kart, diz que eram os carros antigos. Os carros antigos, antes tinha umas competições de São Paulo, diplomática, aqueles carros, Maverick, aquelas coisas assim. E saía dali. E ele foi campeão disso, assim, sabe? Ele chegou, avançou. Mas não colocaram ainda a placa, não colocaram a placa, que é uma questão, né? Porque essa placa aí cabe a prefeitura. Aí cabe a prefeitura, a gente tem que ficar cobrando. A do Mirante eu fiz umas placas de papelão e fui lá colocar. E a filha, a Alice, foi junto. E fizemos a inauguração da placa de papelão. Encerramento da placa. E ficou lá a placa. Até para tirar o papelão. Aí logo após a prefeitura chamou e fez. Eu tenho que fazer uma pressãozinha básica. Da placa bonitinha. E a do Gregolin também? A do Gregolin. Tem no Parque do Rio do Porto, não sei se você já reparou, que lá tem um teatro, uma arquibancada. Que eu não vou ali. Em formato semi-arena, ao ar livre e tal, que a gente chama de um teatro semi-arena. Então ali também a gente colocou a denominação de um rapaz que é Gilberto Gregolin, que foi muito importante no movimento de teatro, produção cultural da cidade. Aí colocaram a placa também lá, passei lá, fotografei a placa tá lá. Porque eu falei que se não colocasse eu ia pôr de papelão. Mas ele anda já com a caixa de papelão, e o canetãozinho. Mas qual a dificuldade, né, de fazer uma placa? É um processo muito burocrático, né? Muito lento o processo. Porque eu acho que deveria ser automático, né? Tipo, você aprovou a lei, a prefeitura sabe que a lei está aprovada, então vamos encaminhar para a confecção da placa. Mas uma coisa que a gente fala muito aqui é que a lei não funciona exatamente. No Brasil, por si só, né? Aí precisa da articulação, é o que o Pablo estava falando daí. Tem um colega nosso vereador que fala assim: mais uma lei, mais uma lei. Até assim, pegando esse ponto, eu queria voltar na questão que você falou dos celíacos, eu vou usar como exemplo, né? Você falou de implementar uma lei para que hotéis e restaurantes coloquem isso aí. Eu vejo que é muito complexo, porque é uma questão cultural. Existe o problema, eu sei, né? Uma pequena parcela da população talvez saiba que exista uma doença celíaca e intolerância. Sabe que tem. Tem gente que não sabe que tem gente que não sabe nem o que significa, né, Cleiton? Aprendemos, né, Cleiton? Pelo menos eu aprendo muito aqui. Mas a lei por si só, mesmo que passasse, vamos supor assim, não vai pegar. Porque não é cultural, as pessoas não têm o conhecimento. Eu acho que levar o conhecimento, chegar para um estabelecimento desse, para a associação desse tipo de estabelecimento, né, e trazer esse povo, assim, gente, existe isso aqui, tem gente com essa necessidade, como que vocês podem ajudar, independente da lei. Eu acho que funcionaria melhor. Mais fácil. Porque depois o poder público não tem competência para fiscalizar. Posso falar? Não. Estou pensando vocês. Eles estão pior que nós. Porque assim, aí pensando como empresário, né, como negócio, eu vejo que quem oferece esse tipo de serviço, ele se destaca, é um diferencial. E essa comunidade, e aí eu falo porque eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, minha esposa ela não é celíaca, mas ela tem restrições, a gente cozinha em casa, né, eu era da cozinha, ela também era da cozinha, então a gente acaba sabendo fazer melhor esse tipo de coisa. Inclusive, esses dias ela fez um bolo de cenoura sem glúten que ficou muito bom. Convida nós um dia para vir aqui quando tiver o bolo de cenoura. Tem vergonha de falar isso, não? Não. Não traz comida para nós? Então, essa comunidade, e aí, lógico, eu estou falando de uma população que tem um pouco mais de acesso, obviamente. Sim. Eles sabem onde eles podem frequentar, que vai estar lá, vai poder consumir com tranquilidade, né?
Então, pensando dessa maneira como eu estou te colocando, eu acho que levar isso de forma cultural como educação vai funcionar melhor do que a lei. Mas tem uma coisa importante que você falou aí, que é a publicidade da lei. Você tem que publicizar isso daí. Não acho que vai resolver. Resolve porque... E a fiscalização. Fiscalizar. Aí, ok. Começa a botar mão no bolso dos empresários, né? Dos donos de hotéis. Mas tem fiscalização para isso? Quantas leis existem, não só no município, mas no estado? A fiscalização, ela é quando ela é provocada. Entendeu? Não existe fiscalização espontânea. É o exemplo da lei do cinto de segurança. Sempre foi obrigatório, mas ninguém usava até a década de 90. É quando começaram a bater e multar. Hoje mudou. É difícil você ver alguém Mas é que hoje, quando eu olho para a cidade especificamente, tem algumas coisas que são... É meu pé, fique tranquilo. Perna comprida. Começou a briga embaixo da mesa. Tem algumas leis assim, de abertura de empresa que eu mexo que o pessoal não fiscaliza. Eu sofro com isso porque eu oriento o empresário a fazer de um jeito, ó, a lei diz que tem que vir para cá. Ele fala, não, mas ninguém olha, eu vou fazer aqui do seu outro jeito. Isso que é complexo. Mas é que assim, a fiscalização, ela tem que ser provocada, entendeu? Ela não vai ser espontânea. Ninguém vai sair de bar em bar. Falta de cultura. Então o que vai acontecer? Vai acontecer fiscalização assim, nesse caso é parte da prefeitura. Essa problemática. Você sabe que existe a lei. Você vai chegar num hotel, o hotel não vai atender. O que você vai fazer? Acionar a fiscalização. E o hotel vai ter que passar a atender. E nem a população vai acionar. Ele só vai ficar irritado e vai embora e vai para outro lugar. Eu acho que precisa de todas as... Né? Eu acho que todas precisa de as partes todas as partes. Eu acho que precisa dar publicidade, acho que precisa ter a lei, acho que precisa envolver a associação dos donos de hotéis, sei lá se é assim que chama, porque de fato a gente precisa fazer isso. É o que a gente faz também com outros processos, com processo da Boys, processo da Rua do Porto, tem essa mobilização, tem essa publicidade, tem esse debate. Juntar a sociedade, juntar a sociedade, poder público. Juntar. Mas o negócio é tão dinâmico também, né, João? Lá a gente acaba tendo tantas pautas também que às vezes vamos propor a legislação e dar publicidade. São duas coisas. Faltou conversar com todas as partes envolvidas. Porque né? Esse mundo que você fala é o mundo que eu queria que existisse. Sim. Que não precisasse ninguém fazer. Fazer que lei. todo mundo fizesse as coisas porque pensa nos outros e tal. Não, cheguei lá. Mas não existe ainda. Quem sabe agora você pode falar. Em outra dimensão. Cleiton. Agora posso falar o resto da tarde? Cleiton. Resto da noite? Não, é complexo essa questão de lei. Eu, particularmente, quando falo dessa questão de intervir no privado, é muito complicado. Porque eu corro o risco, às vezes, eu não sei qual é o número da população. Você viu o que ele fez, né? Eu vou te cortar, mas você viu o que ele fez? Pode falar. Pode falar, ele igual a máquina. Não foi proposital. Racha no store, Tom. Porque é complexo, porque se você chegar nesse hotel, eu não sei se foi feito esse estudo, por exemplo, quantas pessoas estão nessa situação? Quantas pessoas esse hotel recebe? Se você colocar uma lei que você tem que ter esse cardápio, de repente o cara fala assim, eu não vou conseguir pôr esse cardápio aqui porque tem, sei lá, eu recebo 1000 hóspedes, eu tenho nessa situação e Cleiton, só não é interessante para mim. Mas não é um cardápio que a pessoa que não tenha doença celíaca não possa se aproveitar. É um cardápio para que a pessoa que tenha doença celíaca possa ter opção. Então, por exemplo, lá, tem um bolo de cenoura sem glúten. Eu não sou celíaco. Eu não vou poder comer o bolo de cenoura sem glúten. Claro que eu vou poder. Então, o hotel não vai ter problema com isso. Ele só tem que ter a opção para essa pessoa que tem essa doença. Mas eu estou dizendo, fazer essa opção, quanto isso impacta no orçamento do hotel? Porque às vezes é isso. O custo, né? O custo. O bolo de cenoura sem glúten não tem o mesmo custo de um bolo de cenoura de trigo. Aí o cara fala assim, quantos que eu vou fazer aqui? Quantos que eu tenho que fazer? É uma equação que às vezes o cara fala assim, só não mas isso fazer. é da administração do hotel, né? Se ele sabe que ele não recebe tanta gente que pede por esse tipo de alimentação, ele não vai fazer 10 bolos de fubá sem glúten, vai mas fazer nesse caso também, no nosso projeto de lei, tem a opção de dar o desconto, né? De dar o desconto, vamos supor, o café da manhã normal é R$30, então ele tem a opção de dar o desconto. Então, aí existe uma opção. Você vai, não vou falar a marca porque eles não patrocinam a gente, mas tem do lado do shopping ali, você tem que pagar o café da manhã se você quiser. Se não quer, você está só hospedado. Tem outros aqui na cidade, aquele mas assim, da Moraes ali. Não é querendo também prolongar esse assunto, mas como eu conheço um pouco de cozinha, né, atrapalha essa discussão. Ofereço um ovo frito, tem o pão de queijo, pronto, já recebo 2 opções sem glúten. Sim, na realidade acho que então não é obrigatório, assim, tipo assim, é um líquido, água, um carboidrato,
Não pode ser água, né? Tipo um suco. Café? Um café, sei lá, entendeu? Então, pelo menos isso tem que ter. Sim. Né? Uma opção de um bolo, ou de um pão, ou de, sei lá, uma fruta. Porque já aconteceu, o próprio rapaz disse que já aconteceu que ele pediu, aí a mulher falou assim, mas tem banana. Dá uma fruta. Ele tinha a banana. Só tinha come a banana. Ele não tinha não tinha um carboidrato ali, né? Então a gente precisa pensar assim também nas pessoas que têm essa necessidade. Vai impactar eu não tenho hotel, então não sei dizer. Mas assim, mas imagino que é uma logística extra. Tudo que você vai incluir um processo. Até porque boa parte dos hotéis, eles nem preparam o café da manhã. É terceirizado. Então. Tem isso. Ele terceiriza com a padaria menor e aí. É complexo toda vez que a gente tenta entrar nesse mérito. Se você dá a opção do desconto, conhecendo a população brasileira, mano, eu preciso de desconto aí, vou tomar café na padaria. Não, e aí eu Aí ele fala que é celíaco, vai na padaria e come um finalzinho na chapa. Né? É complexo toda vez que entra nessa vertente. Muito Se é complexo pra gente, imagine pra quem tem a doença. Sim, eu imagino que seja complexo pra eles, mas Porque não tem opção, gente. Não tem opção. Então, se vão... Agora, continuo discordando de você, João. Olha, tem ovo frito, tem o pão de queijo, tem o café, maçã, mas o pão banana. de queijo é feito com queijo, da onde que não teve... Então, mas aí é um movimento... Não, pão de queijo não tem... Aí eu sou muito a favor tapioca. Da organização qualquer da sociedade. Eu acho que é um pouco isso. Não temos que... Se você junta essa população, eu não sei qual o número. Eu vou dar treinamento para esse povo do hotel. Já montei um caminho para eles. Network aqui tá... Se você tem uma organização, eu acredito muito mais que é muito mais produtivo isso vir da associação dos hotéis, restaurantes. Não. Da comunidade que tem essa situação. Sim, da comunidade celíaca, intolerantes. Porque você vai ter uma pessoa ali com recurso, vamos se juntar, vamos fazer, e a gente vai conscientizar, vamos lá na CIP, vamos fazer um movimento. A gente até tem fórum, como chama? É uma semana de discussão sobre as... Tem um grupo de mães que começou essa história porque os filhos na escola tinham esse problema, nos procuraram, aí nós fizemos 3 anos de debate, né? E daí, por conta desses encontros, é que essa pessoa que tem a doença nos procurou também. Viu que a gente fazia esse debate, né? Mas a gente tá lá pra isso, não foi só propor a lei, assim, teve esse andamento todo aí, né? Não, e é um processo moroso, né? Você vai descobrir já. É pra depois. Vocês estão fazendo diversos debates políticos aqui, trazendo os vereadores? Toda terça-feira tem alguém Os vereadores estão vindo. Ou um especialista. Semana passada veio o Rodolfo Kapler, que vocês que legal. fizeram sessão. Muito que legal. papo. Ele é muito bom. Tem assunto. Inteligente. Saiu daqui meia-noite. Não, porque tinha um compromisso, ele saiu correndo. Se não fosse isso, a gente estava até agora aqui. Acredito. Nossa, muito legal. Eu frequento a igreja do Rodolfo. Legal. Não do Rodolfo, a igreja que ele é pastor. Não, foi muito legal o papo. Eu queria que vocês falassem um pouco pra gente que surgiu esse assunto que é o nosso papo no finalzinho da eleição e a gente não achou ninguém para explicar pra gente o processo da Boys. O Pablo estava comentando com a gente em off antes e aí por fim... Até falou um pouco aqui, mas precisou sair. Mas acho que é legal a gente ter essa informação pra gente divulgar mais. Qual que é o contexto? Qual que é a dificuldade da Boys? Porque da minha visão de fora... patrimônio privado, é um patrimônio privado, mas é tombado, a prefeitura não cuidou, cabe a prefeitura cuidar, que é um balaio de gato aquilo ali, né? Eu vou falar a verdade pra você, o da Boys eu acompanho assim, o trabalho que o Pablo vai fazendo, a Silvia como é a nossa representante, então ela também assume esse lugar, né? Mas o que eu sei ali é privado, né? É uma propriedade privada, que foi adquirida através de um leilão. Então, esse grupo de empresários comprou essa propriedade, que inclusive tem dívidas. Que esse leilão foi inclusive para bater dívidas trabalhistas, né? Também. Foi ficando ali, foi sendo deteriorada, mato e vidro que quebra, e telhado que não sei o que, foi deteriorando. Aí surgiu esse projeto, né? Inicialmente era o projeto de um shopping, correto? Isso mesmo. Vai me corrigindo, depois você concluir. Depois eu vou complementar surgiu esse projeto algumas desse informações. shopping que já houve uma resistência
à época. Aí ficou meio que estacionado e eles reapresentaram um novo layout, que são as 4 torres. Então, o shopping foi apresentado, proposta, depois que eles já tinham adquirido o terreno. Foi em 2015, acho que o shopping. Já tinha adquirido. Aí abortaram o shopping e partiram para essas torres residenciais e embaixo. E embaixo é mall. Vamos chamar Boulevard Boys. Né? Boulevard Boys. Né? Então, aí isso causou mais resistência ainda, né, do movimento, porque os prédios são altíssimos, né? Então, 4 prédios ali foram feitos a várias projeções, que ele vai fazer dependendo da hora dele, vai fazer sombra bem onde é o salto do Piracicaba. Visual. Tem um impacto ambiental ali, a questão de o zoneamento ali não permite essa altura. Ali, produção de lixo. Então, não sei, a Silvia pode dizer, porque eu acho que não admite essa altura. Admite, foi uma alteração do plano diretor no apagar das luzes. Por que será? Deu esse poder para aquele pedaço ali. Quando que aconteceu isso? 2012, se eu não me engano, hein? Gestão do Gabriel Barjas, Barjas, né? Mais uma vez o Barjas fazendo as coisas. Né? É bem isso. Posso complementar. Não, porque a gente já trouxe aqui a questão do SEMAI. A gente puxou a documentação. Da Mirante, hoje nós discutimos. A gente fez, não online aqui, mas a gente puxou aqui os documentos para tentar entender. São algumas heranças complicadas, né? Porque tem uns vereadores lá que estão querendo só para concluir esse processo, ali é um imóvel tombado. Sim. Né? Tombado pelo CODEPAC municipal. E é tombado também pelo CODEFAT. Na verdade, o que é tombado é o projeto Beira-Rio. Mas assim, o imóvel. O imóvel não é tombado. O imóvel não é tombado. Não é tombado. Nem pelo CODEPAC. Se alguém quiser derrubar, derruba. Ele está sendo solicitado também o tombamento pelo Estado. Tá. Né? Então é tombado o projeto Beira-Rio. O projeto Beira-Rio. A via e alguns equipamentos, como a Casa do Povoador, como o Museu da Água, alguns equipamentos ali especificamente é tombado. Aquele prédio da Mas a Boys... Não, a Boys está no entorno de um tombamento, um decreto de 2014. Porque aquelas casinhas, que eu tive por um tempo eu aluguei uma daquelas casinhas que eram as casinhas da Boys ali é tombado também. Mas deixa eu entender uma coisa agora. Que casinhas da Boys? Tem umas casinhas que é tudo igual ali, do lado do cursinho. Ah, tá. Ela tá ali naquela rua em frente onde o SEMAI tá tratando. Na frente do SEMAI. Lá, mas deixa eu entender, agora eu fiquei confuso, porque assim, não é patrimônio. O prédio não. Se ele tá dentro de um contorno que é tombado... Pode ser privado. Tanto é que essa vai ser minha pergunta logo na sequência, eu quero entender. Ele tá dentro de um contorno... tombado. Tá, mas assim, eles estão pedindo desconto ou até mesmo isenção do IPTU por conta de ser patrimônio, não é isso? Só pode pedir quem está... Não sei, essa parte de desconto do IPTU eu nem sei também. Até onde eu sei, patrimônio tombado tem isenção do IPTU. Dependendo de como que está conservado. Se vocês estão querendo pagar menos IPTU, mas querem derrubar o patrimônio tombado, não faz sentido na cara deles, né? Tipo assim, pedir desconto é patrimônio. Mas aí eu quero destruir e fazer outra coisa porque não é patrimônio. Na verdade, assim, a gente, que nem o João falou, eu e o João temos tentado participar, mas existe o grupo que é o Movimento Salve a Boys. Eles estão à frente. Tem arquitetos, engenheiros, ambientalistas, o Pablo está também trabalhando bastante nisso, mas não é o mandato coletivo que está nessa frente, assim. É uma parte. É uma parte, né? Porque a gente fez audiência pública, nós estamos ali espertos nas aprovações, fazendo requerimentos 1000, né, para pedir documentação, porque o processo é bem complexo mesmo, mas de fato o projeto Beira-Rio veio com esse tombamento dessa ponte, que é a ponte do Mirante, até a ponte lá embaixo da prefeitura, que eu não estou lembrando agora. Dr. Morato. Então ali é uma área tombada, tem um perímetro tombado, e dentro dessa área tombada tem alguns patrimônios específicos tombados. E tem a Casa do Povoador, tem alguns patrimônios tombados. E o privado que está em volta tem regras que devem ser seguidas.
devem ser seguidas, mas quando o plano diretor permite que ele faz essa discussão, eles estão usando isso, quando o plano diretor permite que ele suba não sei quantos metros, só que a briga nossa dos arquitetos, do IFAM e de algumas outras, né, de algumas pessoas, alguns urbanistas, é isso, né? Vai descaracterizar toda essa área que é tombada, a região, né? A paisagem, a água, o esgoto, o trânsito. Imagina a mobilidade lá, se eu não me engano, são 400 vagas. Se não me engano, são 400 vagas. 400 apartamentos? Acho que é isso. Não. Normalmente um prédio desse aí vai ser umas 3 vagas por apartamento. Tá. Mas no projeto eu não me lembro se são 400 vagas, mas que seja. Imagine ali. Imagine uma festa das nações do lado de lá. Todo dia. E aí, esse fluxo, esse já carro... Já não está funcionando o fluxo ali. Não, e ali é rocha. Bom, aí também não é problema meu, né? Se os empresários, os empreendedores quiserem gastar milhões ali para fazer o empreendimento, né? Na verdade, podem gastar, né? Porque o retorno talvez seja grande. Quem não quer morar olhando ali para o Rio Piracicaba? Então, a ideia é que governos que venham aí desapropriasse essa área mesmo e fizesse uma junção com o patrimônio engenho, né, com o patrimônio do entorno ali, entendeu? E hoje a discussão está no CODEFAT, que é o estadual, né? Então foi encaminhado porque é uma Conselho de Patrimônio Histórico Estadual. E aqui é o CODEPAC, municipal. E tem o IFAM, que é federal. Instituto de Patrimônio Histórico Federal, que também já tem um dossiê lá. Né? Então, onde pôde encaminhar o dossiê do que está rolando, acontecendo, foi encaminhado. Né? E ele anda aqui, aprovação na prefeitura, vai passando pela secretaria. Mobilidade, o que você acha que vai acontecer? Mobilidade, tudo bem? Ok. Secretaria do Meio Ambiente, o que você acha que vai acontecer? Ok. E o último vai ser a Secretaria de Planejamento e Habitação, a CEMUGET, que dá o alvará de construção. Né? Então ainda tem essa conversa, um alvará de construção não é de uma hora para outra, num nível desse de debate, de complexidade. O projeto que tinha aprovado com o alvará era do shopping. Então eles entraram com uma substituição do projeto, né? Então, e por que o shopping não foi feito na época? Alguém tem essa informação? Não, dizem que a viabilidade econômica talvez não seja tão rentosa e que onde tem um shopping, para ter outro shopping, shopping em geral são as mesmas lojas, né, os mesmos restaurantes. Tá muito próximo do outro. Então está muito próximo, então deve ter tido também um estresse com o shopping Piracicaba, com os empreendedores do shopping que viria também. Então, para viabilizar economicamente isso, eles inventaram mais 4 torres, né, de apartamentos de milhões. São 4 torres. 4 torres de apartamento de milhões, andares, né? 30 andares, ainda 100 metros praticamente. E aí fecha a pracinha lá, né? Imagina você tá tomando uma cerveja ali no Vilinha, no Cancian, você vai ver ali a parede dos prédios. Aí você tá no Engenho, você vai ver, tem umas projeções bacanas no Sálvia Boys. Aí tem uma, inclusive, que eles colocaram, imagina o Coliseu lá em Roma, cheio de prédio em volta. Então imagina um salto do Piracicaba, o Engenho, que é um patrimônio cheio de prédio em volta. Exagerando um pouco, mas é um pouco isso, né? Então nós estamos assim, o movimento na resistência, trazendo todas essas considerações. Porque não é simplesmente... 4 prédios, né? Não, tem toda a questão da paisagem, sustentabilidade, trânsito, construção, tudo que pode envolver. A história, bem isso. Então é isso. É complexo. Trouxeram mais informação, porque a gente realmente estava mais no escuro aqui. Agora, essa história tá lá abandonado, tem que fazer, né, João? Eu ouvi. Tá lá abandonado, tem que fazer quando tá abandonado, mas a prefeitura pode cobrar o proprietário de manter aquilo, porque é o proprietário que tem. Quando sua casa está abandonada, você não tem que manter? O Pablo estava comentando aqui antes de você chegar que tem uma dívida de 6 milhões com a prefeitura. A prefeitura, vocês têm que trabalhar também, né? Vocês cobram.
Desapropria, faz alguma coisa. Troca porque, essa se eu não me engano, desapropriação com... né? Não, Vamos supor, porque, tá assim, devendo tem- 6, a gente paga mais não sei quanto. Porque tem uma máxima, toda lei, toda cidade, pelo menos, deveria ter uma lei que conforme mais tempo o imóvel fica sem a função social dele, o IPTU vai dobrando. Nós temos essa... Agora, você não dá... Porque chega uma hora que fica Tem em inviável. Piracicaba assim. isso? Tem, mas não é aplicado. Aqui então, parece que o tá negócio vendo? A lei não vai. A lei não pega. País torto. Veio com o plano diretor de 2000 e pouco aí. Mas ela continua ativa Porque ainda, vem né? do Estatuto da Cidade. é padrão. né? É simples, bota no sistema lá, ele faz automático, só manda o boleto. Deveria ser. Porque chega uma hora que essa dívida vai ficando tão cara que o empresário vai olhar e falar, cara, eu paguei aqui, sei lá, eu comprei por 20 20 milhões, tô devendo... já tem uma dívida de 6. É. E aí ano que vem vai dobrando. Vai Vai pra dobrando. 12, daqui a Cara, pouco ô eu perdi. prefeitura, me dá 10 aí, é nóis. É. Perco só 10. E aí você falou uma coisa da função social que é bem importante. Acho que os gestores têm que pensar na função social. Acho que patrimônio privado, a propriedade privada, né? Aqui no Brasil eu estudei muito isso. Ela é valorizada, ela é sua, mas eu acho que tem que pensar que a função social está acima mesmo de em alguns lugares. E o processo funciona. A gente não tá falando da sua casa, né? Não, É diferente. assim, ó, é porque normalmente assim, aqui em Piracicaba tem vários imóveis que são propriedade privada que estão abandonados. Então você gera dengue, você gera saúde pública, você impacto ambiental, enfim, tem N fatores, roubo. A ideia é, agora aqui eu começo a tributar. Eu começo a dar uma carga tão forte que você vai ter que vender esse imóvel. Ou você usa ou você vende. Isso não é chegar invadindo, quebrando, desapropriando, torto e direito. Mas é um processo. E já é um processo lento justamente para dar tempo pro cara, ó, você vai usar, não vai. Começa a planejar. Precisa ter vontade Só que se não tem política, fiscalização, né? morre. Enfim, Estou olhando ali na Ju. Na Ju Mídia. Esse símbolo está escrito na Ju. Aí. Né? NA, Ela é a nossa Mas é mais ou marqueteira. menos isso. É complexo. Sexta-feira a gente vai conversar mais sobre isso com Quem que é? Tuca, Carol, alguém vem pra falar da Boys? Adriana Ferezini? Ferezin. Sobre a Boys ela vem falar? Ela vai bater um papo com a gente sobre. Vai conversar. No geral, ela é assessora, né? Entendi. E o deputado lá está comprando Está trabalhando com uma colina. É verdade. Eles estão Mas ela é daqui, né? Então, está bastante envolvida. Passaram o contato dela e a gente conseguiu. É o Eric, né? O Eric tá municiando O a Eric gente. tá ajudando a gente Mas também bastante aí tem em conseguir bastante uns gente para contatos. indicar também, viu, dos conselhos, aí Legal. é só falar com o Pablo. Queremos porque a gente está com o objetivo de realmente levar a informação. A gente traz aqui Artista, né, Ju? no Store Talks as discussões políticas, mas a gente quer ter um quadro de levar informação mesmo. Né? Sim. Muito bacana esses Eu canais, Fih. Porque a gente tem essa deficiência de falar, parece que não está chegando a informação. Mas aí vocês agora A vão gente começa a divulgar. pulverizar mais. É pelo menos na nossa bolha. Pelo menos a nossa. Aí depois estoura a bolha também, um pouco. Só se a gente conseguir. Bom. Agora eu acho que a gente precisa falar um pouco do futuro, esses próximos 4 anos. O que vocês querem aprontar aí? Nossa, eu também queria saber. Porque Você é um cara tão ansioso, você não vai deixar nada pro futuro, vai resolver tudo hoje. Não, vai resolver tudo agora, tem que resolver isso andar. Não, é que assim, por exemplo, a gente precisa entender como que as coisas vão se movimentar. Tem tudo isso. Entendeu? Pra ver qual Estamos nesse ritmo, Essa momento. transição, né? qual o ritmo que a gente vai conseguir trabalhar, porque esses 4 primeiros anos, assim, como eu falei, a gente chega... Fizemos muita coisa. E aí, muita coisa, e assim, tipo, da uma hora que parece que você não tem muito mais fôlego, sabe? Só quer dormir. Eu parecia aquele metaverso. Eu fechava o olho, fechava o olho em casa, meu olho tava na câmara. Entendeu? Então agora eu vou tentar organizar melhor, porque a gente também tem que ter uma vida pessoal, né? Mas assim, continuar a nossa atuação onde a gente já tem atuado fortemente, seja na parte da cultura, seja na parte do ambiente e na parte da habitação, principalmente. Entendeu? E ver porque a gente também vai agindo, vai reagindo conforme que vai surgindo, né? Conforme as demandas vão aparecendo, ideias, a gente vai conversando com grupos de pessoas dinâmico, sobre né? ideias que elas têm, como que a gente pode colaborar com aquilo, se essa ideia ela pode ser transformada num projeto de lei que a gente possa encaminhar, ou se é melhor levar essa ideia até a nova administração, para que eles também possam executar. E agora vocês têm um processo de conhecer como vai ser a dinâmica do trabalho. Agora a gente já sabe um pouquinho mais
né, o caminho das pedras. Então, já consegue articular melhor e organizar melhor as coisas. E né? tem uma coisa, gente, que são as demandas diárias, rotineiras, assim, as pessoas veem o vereador como solução dos problemas todos E deles, arruma uma né? vaga no hospital. É vaga no hospital, é buraco em frente à casa, é uma árvore que tem que podar, então assim, Consulta, é toda Queria até hora. mostrar um É áudio. toda hora, gente. Então, assim, eu recebo, o João recebe, o Pablo recebe. E a gente tem ali pouca assessoria, né? Somos nós mesmos, então você também tem que fazer essa ponte, esse encaminhamento, fazer as indicações. Tudo é problema do vereador. Entendeu? que você É porque mostrar aí? tem muita Você vai gente mostrar aí? no pronto-socorro. O vereador não tá vendo isso? Tá faltando água, o vereador não tá vendo isso? Tem buraco lá, o vereador não tá vendo isso? Nossa, a questão da Entendeu? água, Por exemplo, hoje eu recebi um áudio que a pessoa fala assim: ô vereador! Zoando comigo, né? Tem que pôr um semáforo aqui na rotatória de São Jorge, porque tá impossível. Eu falei, então, amiga, aqui o semáforo, a gente pode até, se a Secretaria de Trânsito ainda não reparou que aí precisa, a gente pode enviar um documento. Olha, em tal lugar precisa de um semáforo, por causa que o trânsito não está fluindo, tal. Mas quem vai colocar o semáforo é a Prefeitura, não é vereador. Executivo, que coloca, né? por isso que chama executivo, Eles ele podem fazer, executa. inclusive, pelo 156, né? Mas a gente faz isso, né? Porque a indicação é exatamente isso, é uma forma dos vereadores da Câmara auxiliar o trabalho da Prefeitura. Até porque eu entendo que a Prefeitura, vamos supor que tivesse fiscalização e o suficiente, não vai conseguir identificar todos os problemas que tem na cidade. Faz parte do cidadão também apontar isso. Sim, os vereadores andam pelos bairros, conjunto, né? entendeu? Então o prefeito não anda pelos bairros, os secretários não conseguem andar pelos bairros. Então os vereadores são de vários O prefeito bairros. não sai nem na rua. Ele conhece né? aqui do clube de campo ao teatro, eu falo. Então quando Sai o escondido. vereador envia isso, Nunca foi pro Renascer. essa indicação é no sentido de contribuir com a administração, mas nem sempre é atendido, entendeu? Raramente é atendido. Tem uma lombada que faz 2 anos e meio que a gente tem uma lombofaixa na frente de uma escola, que a gente está pedindo faz muito tempo. Inclusive o próprio Conselho de Segurança já pediu essa lombofaixa lá na escola Jorge Cury. Entendeu? A gente pediu, já várias vezes, já fez indicação umas 2, 3 vezes e não faz. Agora, no McDonald's, não sei lá, do Jardim Caxambu, tem uma lombofaixa. Eu fiz esse vídeo. Falei, olha, aqui tem, acabaram de fazer. Aqui não tem, gente. Por quê? Né? Não que não possa ter no McDonald's, mas tem que ter lá na escola. Na escola deveria ser prioridade, né? Tem McDonald's Então, no Caxambu. Tem ali atrás. Agora eu viajei pra... Faz um tempinho já. Você que não tá indo no Eu Caxambu. que não tô, eu que só Ali tô é- conhecendo a área central agora. Aquela Ali menina vai- nova que eu já Indo pra Anguera. Sei. Higienópolis, que o Barça fez. né? Como que é o nome ali? Savenago? Perto de Savenago? Ali do lado. Entendeu? Então, assim, o vereador indica, ele tá atento. Não gosto de McDonald's, né? Mas então não... nem reparo. Deixa eu ver se isso aqui... Eu sei porque eu passo ali com frequência, mas também não vou no McDonald's, não. É meu caminho também, mas é difícil ir no McDonald's mesmo e nem reparar, assim. Se fosse um parque... Deus vereador, dá um jeito nessa rotatória de São Jorge, hein? Já de um sinal aqui urgentemente. Tem condição mais não, João. a gente recebe isso toda hora. Toda hora, de sábado, domingo. Eu acredito. Madrugada. Sabe o que eu faço? Deixo um caderninho do lado da cama e vou anotando, porque dá medo de perder as mensagens e depois nem responder o munícipe. A gente tem essa prática, né, João? De responder, pelo nem sim, que seja pelo não. Olha, esse não é trabalho nosso. Nós fizemos o pedido, agora a prefeitura é que vai dar o retorno. Quando a prefeitura dá o retorno, a gente passa legal. E isso foi um diferencial, né? Todo mundo falou, nossa, vocês dão retorno. Mas, Então, viu, a pessoa o mínimo... agradece. Quando fala que não deu, que não fez, não, mas obrigado que pelo menos vocês responderam. Se sente amparado. Sim. Às vezes Não só quero- resolveu, mas me ouviu. Tem aquela também, às vezes eu só quero xingar alguém. É. Se você me ouvir gritando, tá Aí a bom. gente tem os munícipes que viram amigos, Mas assim, né? tem uma senhorinha, gente, preciso Cada um falar. tem um Tem uma outro. senhorinha que ela começou a ir lá por causa do desdobro. E ela conta Nossa, toda a história. deve ter a casa. E ela é bem simplesinha. É, E ela conta a chega história, com os porque documentos. aí o vizinho que não ajuda a pagar o IPTU, aí ela já tem problema na perna, ela não tá conseguindo andar mais. Aí a filha, ela vai com a filha, daí a filha. Aí um dia ela mandou um áudio pra mim, tinha 16 minutos. Não, é um podcast. Era um podcast. Já manda ela pra cá. 16 minutos, você não acredita. Aí eu escutei o áudio tomando banho, ele fazendo as coisas e tal. Escovou o dente, cozinhou. As pessoas precisam ser ouvidas. Mas daí eu respondia.
Oi, dona Eunice, ai, que pena. Contou a dona Eunice. Ai, não sei o quê. Vamos tentar. Ultimamente ela queria uma cadeira de roda, porque ela tá com problema na perna. Como que eu vou no médico, João? Não consigo entrar no ônibus, minha perna dói, não sei o quê. Dava vontade de comprar uma cadeira de roda, sabe? Mas não pode fazer isso, né? Pode. Sabe? Imagina, Tem uma encrenca. cadeira... Nossa, pelo amor de Deus. Só que assim, tipo, não tem... teve um projeto de lei, acho que foi do Cássio, não lembro? Acho que é de foi. fazer um banco de cadeira de rodas. Acho que foi, Que a prefeitura Cássio. tinha que ter um Ele banco de comentou cadeira de disso rodas. aqui. O Cássio veio aqui também. Ah, que legal. Comentou. Foi dele. a Conseguiu ideia. ficar quanto tempo aqui? Bastante. Bastante. Fala quieto. Ah, não. Mas assim, é só fazer esse tipo de postura, esse atendimento do cuidado com as pessoas pelo sim e pelo não, ele dá resultado. Sim. Dá. Porque, por exemplo, assim, nessa última eleição eu fiz um levantamento, né? Quem teve mais votos, quem diminuiu o número de votos, quem teve bastante voto não entrou, enfim. E aí, no percentual de votos, a gente aumentou bastante o nosso número de votos. Você trouxe a primeira aí, né, vez João? trouxe. A primeira Pode falar aí, vez fica à a gente vontade. teve 941 votos. Dessa vez a gente teve 2.551. Uau! Então, Caramba, cresceu bastante. Cresceu bastante. E outros vereadores também aumentaram bastante. A gente teve tipo uns 5 vereadores que mais que dobraram o número de votos, né? E aí eu fiz um ranking, né? Pra ver assim, quem que percentualmente, não em número cresceu de mais. votos, percentualmente quem cresceu mais. Aí, tipo, vou falar nomes agora, tá? Pode falar só esses 3 falar. nomes. Mas isso é dado público, gente. Conta aqui É dado depois. público também, gente. Aí, tipo, em terceiro lugar ficou a vereadora Rai. Né? Tá. A vereadora Rai, ela teve um aumento de 157% nos votos. Então, tipo, ela teve esse óculos é para ler de pé, de longe, gente. 1.028 e dessa última 2.642. Então teve bastante voto. Em segundo lugar ficou o Gustavo Pompeu. Ele teve um aumento de 163% na votação dele. Da outra vez foi 1.000 e quanto aqui? 55? 1.055 para 2.780. 2.780. Ele foi uma votação bem expressiva. representativa. E em primeiro lugar, adivinha quem? Vocês. Mandato coletivo. Que teve um aumento de 170%. Né? A gente quase triplicou o número de João é votos. o cara dos isso é legal. números, De viu? 941 para 2.551. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito, entendeu? Com certeza. Pela reeleição e por essa conquista. Foi que trabalhou mais, porque é melhor. Não, porque o trabalho que a gente fez teve um diferencial, né? Aquela história, né? Se vocês tiveram 900, 941. então se você deu suporte para esses 900, eles... Nossa, Converteram quantos mais, votos né? eles trouxeram para vocês? E teve gente que votou na outra vez e agora não votou, porque Natural, teve menos candidatos, né, dessa vez. Eu acho que teve 431 candidatos. Eu acho que tinha Da outra vez eram 550. Eu acho que tinha que diminuir mais um pouquinho. Precisava eu achei que ia ter menos, uns 350 no E máximo. mulheres, não, gente. Só 3 de novo. Então, As mesmas As três. As Eu- mesmas deixa eu fazer- 3, quando tinha 120 mulheres concorrendo aí, né? Porque é Deixa eu fazer 30%. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mulher se interessa menos por política, na sua opinião? Ou é um Eu ambiente acho que afasta? a mulher, ela tem tripla jornada, né? Ainda vivemos nesse mundo, né? De que a mulher tá lá com o filho, fazendo a lição, a mulher ainda tá lá tendo que fazer a janta, né? Tem muito disso ainda. E a maioria das atividades, das reuniões são à noite. Então, vamos ver aqui, ó. Sim. Né? Nós estamos aqui, só tô eu de mulher aqui, né? Porque, em geral, devem estar fazendo alguma coisa em casa. É bem isso, porque... Então, eu acho que é uma dificuldade mesmo de participar. E afasta também, né? Afasta. Tem umas coisas assim que você fala, meu Deus, eu faço muito yoga. Eu falo, nossa, acho que não é comigo, né? Às vezes o pessoal até fala, nossa, você parece estar calma na sessão. Fala, não dá pra ficar Dá pra entrar entrando na pilha também, porque senão você fica louco, né? Mas acho que tem um pouco dessa coisa de... Eu tô numa situação, que eu tô com um filho grande, um filho só, não tenho ninguém pra estar comigo, eu vou pra casa a hora que quiser, mais ou menos, né? Senão vocês vão querer que eu fique aqui até as 11. Já deu aval. Não, pode parar. Mas quantas mulheres tem que... Vai buscar filho na escola? Não posso ir na reunião à noite. Nossa, já tem a sessão que é 2 vezes por semana à noite, aí tem mais reunião de conselho, mais uma entrevista aqui, e mais não sei o quê. Fora que você tá lá das 8, porque
Não é você tá indo lá para a sessão para votar. Você está lá produzindo, nós acabamos de mostrar, você está lá respondendo o munícipe, você está lá em reunião de comissão. Então é uma coisa insana, assim, você tem que se dedicar, é quase que uma dedicação ali exclusiva. Eu não sou mais engenheira, não faço mais projeto, eu dava aula, não dou aula. De verdade, eu fui abandonando tudo e me dedico. Então não é uma questão assim, de interesse ou falta dele, né? É uma questão do contexto social da nossa sociedade atual que ainda não permite, né? E se você observa, lá na Câmara a gente tem três mulheres. O trabalho das três se destacam. Entendeu? Tanto é que quando a gente foi montar a chapa para tentar a reeleição, a ideia original era que houvesse um revezamento. Então, dessa vez não vai mais ser a Silvia, dessa vez ou vai ser o João ou vai ser o Pablo, para fortalecer essa ideia do mandato coletivo. Só que daí a gente pensou e falou assim, entra lá o João. Numa possibilidade de se reeleger, vai ser uma mulher a menos lá dentro. Porque daí a Silvia não vai estar mais lá dentro. Quem estaria seria o João. É um nome a menos. Né? Entendeu? Então, a gente até pensou nisso também. Eu, particularmente, pessoalmente, eu voto em mulher. Só voto em mulher, porque eu acho que o trabalho da mulher na política, ele é bem mais além. Eu votei também, mas não ganhou. E teve situações do próprio partido não incentivar as mulheres laranja, né? A gente sabe que teve muito isso e tive amigas que entraram em partidos aí que, nossa, mas viu, não teve um apoio, não teve um fundo partidário. Mas isso não é só as mulheres, os homens que passaram por aqui também falavam, a gente não tem apoio, estamos aqui, Deus dará. O partido ele dá a voz para aquele que ele acha que vai ganhar efetivamente, né? Desculpa. Os partidos continuam escolhendo seus caciques. Eu tenho dinheiro, eu destino 100%. Não depende eu já tenho um eleito lá, então vai para cá. Tem mais chance, né? Já vai. E aí já elimina. Já tem a visibilidade, já tem a máquina. Mas a minha vontade é que pelo menos metade dessa Câmara fosse. Falta conscientização? Porque se a maioria da população é mulher. Falta mudar esse sistema machista. Que nós falamos, né? Uma questão mas eu estou dizendo assim, porque a gente tem poucas mulheres eleitas. Acho que Piracicaba nunca teve uma prefeita mulher, né? Não. Só que a maioria da população é mulher. Mulher não vota em mulher? A gente não entendeu o que eu tô dizendo, tipo assim, ó, né? Infelizmente. Levar essa visão, porque tivemos poucas mulheres, mas a gente conversou com várias mulheres aqui, boas mulheres, com boas propostas. Que elas não conseguiram. Tinha mesmo, eu acompanhei algumas, eu acreditava que ia entrar mais umas 3. Bom, a renovação foi baixa, não ia ser a mulher que ia entrar. 8. Mas poderia. Tem alguns espaços lá que nem a João estava colocando. Tem lá a Procuradoria Especial da Mulher, que é um espaço onde as mulheres estão discutindo políticas públicas para mulheres, debatendo o Dia Internacional da Mulher, 21 dias de ativismo. Nós estamos nesse debate nesse momento, né, contra a violência contra a mulher, violência doméstica, enfim, outros. Se não tivesse nenhuma mulher, como que estaria essa Procuradoria Especial? Porque são as mulheres que tocam eleitas. Não, já teria entrado. Eu tinha caído por terra. Bom, temos o Partido da Mulher Brasileira, onde só tem homem, né? Gente, isso foi muito surreal. Isso foi estranho. A gente convidou, a gente queria trazer outros partidos, e aí veio o candidato e falou, mas você não mandou uma mulher aqui? A gente conhece. O nome do partido. Ele até trabalha em causa disso. Sim, ele tem ele faz um trabalho nesse sentido. Tem PMB em Piracicaba? Tem Piracicaba. Tem. Eles conversaram com a A gente. gente conversou com o candidato deles. Mas ele trabalha em causa disso, o Instagram dele é voltado para esse trabalho mas que ele eles lançaram realiza. mulher também. Lançaram. Mas a maioria provocação e quem foi, veio por que aqui você não foi mandou uma homem, mulher que eu exato. te convidei? Se é o Partido da Mulher Brasileira, eu não tô dizendo Viesse junto, pelo menos. Ou viesse junto, eu falo assim, vai você. Tem os caciques, os presidentes de partido, as pessoas históricas no partido, difícil a renovação mesmo. Eu vou fazer um estudo depois, deixa eu anotar aqui, que eu quero saber. Mas o partido tem que lançar candidatos homens. É obrigado a lançar. Sim, tem a margem de 30% mínima para... tem que ser homem, né? Mas tudo bem. Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Não, porque agora eu fiquei curioso, eu quero saber quanto de dinheiro foi para as candidaturas femininas. A candidatura feminina, ela recebe uma quantia maior, né? Tem algumas cota, candidaturas, né? A candidatura da pessoa preta também Sim, mas eu fiquei... Mas às vezes mesmo com a cota dando mais dinheiro
Daí Aí é só demagogia. Nossa senhora, agora vai ser difícil, hein? É nada. Deixar pro final essas perguntas difíceis aí. Enquanto tá falando de município. Não, são perguntas bem abrangentes, assim. Que legal. Não tem nada de... Tô brincando. Puxa aí. Eu não quero puxar mesmo, eu sempre puxo mesmo. Você vai estar escolhendo e vai puxar mesmo. Já puxamos essa. Nossa. Qual o melhor presidente que o Brasil já teve e por quê? Nossa, gente. Na opinião de vocês. Na sua opinião pessoal. Mas vou falar de quando eu nasci, não vou falar de antes, porque falam muito do Jango, né? Mas eu não sei, porque eu não vivi nessa época. Pra mim, sem dúvida, é o Lula. Eu sou lulista, não adianta. Eu sou de Santo André, meu avô era sindicalista, trabalhou com o Lula, e eu sempre trabalhei com favela. Então, assim, na época do governo Lula, do primeiro, que teve de recurso para saneamento básico, para o Ministério das Cidades, criação de Ministério das Cidades, criação de programas de regularização fundiária. Então, você percebe essa questão social diferenciada. Seu olhar social. Eu já trabalhei... Bom, entrei na prefeitura em 91 e fiquei até 2008. Então, assim, vinha recursos, né, para tratar com algumas situações. E aí teve, né, todos os presidentes, né. Então, eu acho que nessa época do Lula a gente teve um avanço aqui na urbanização, construção de moradia, mobilidade. Além de tudo isso, ele eleva, né, a imagem do Brasil no exterior. Então você vê a diferença de tratamento, né, que o Lula tem, né, e que alguns outros presidentes tinham. Então, eu não vou falar assim que eu sou lulista, mas eu sei reconhecer o bom governo que ele faz e o bom presidente que ele é. Tanto que, assim, algumas eleições, quando eu era adolescente, eu já votava, com 16 anos, né, já estava votando, eu votava no Lula. Aí teve uns períodos que eu votei Heloísa Helena, depois eu votei Marina Silva, depois, nos primeiros turnos, né? Depois eu votei Luciana Genro, que eu queria ver o negócio pegar fogo, entendeu? Mas no segundo turno, eu votei Ciro Gomes, já também. Mas no primeiro turno, só depois, né, já mudei. Mas enfim, eu concordo com a Silvia. Eu lembrei dessa questão de recursos, de investimentos na área social. Vamos pegar outra pergunta agora. Nós vamos ficar até 10. Só justificar, eu fui pegar meu celular porque eu precisava pesquisar, que eu não lembrava quem que era. Quem que era? O melhor presidente que o Brasil já teve foi Tancredo Neves, né? Porque ele não chegou a assumir, né? Cancelado. Qual é o nome fora da política que você gostaria de ver como presidente da República e por quê? Um nome fora da política? Algum intelectual, alguém que pensa difícil Brasil? Essa. É bem difícil, eu nunca parei pra pensar nisso. De bate-pronto, assim, é mais difícil, né? Não tem aquele Betinho, né? Betinho, Frei Beto lá. O Betinho era outro, né? Não Frei Beto, Betinho lá da... Nossa, me deu um branco agora. Apertamos agora aqui. Não, realmente essa aqui é mais complexa mesmo. Não, mas vocês podem pensar em alguém que pense, por exemplo, de Piracicaba hoje, que eu conversei aqui, que eu falei, cara, você tinha que estar na política, foi o próprio Rodolfo. Mas é como presidente, você fala, né? Mas vamos... Presidente do Brasil. Vamos levar Piracicaba, prefeito, vamos adaptar. Que não está na política e que não seja da política. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Acho que, mas ele já falou. Ele não quer de jeito nenhum. Ele falou assim, se fosse para ele entrar na política, ele deixaria o pastorado. Então, sim. Tem muita gente boa, né? Mas agora... é que tem gente boa na política também, que poderia, né, assumir, né? Não vamos adaptar tanto a pergunta. É que é difícil de uma hora para outra, assim, pensar em alguém, assim, que... Aqui em Piracicaba, eu acho que o Rodolfo ficou mais do que nós conversamos. De conteúdo. Tem um conteúdo excelente mesmo, né? Então, já está eleito, ó. É só candidatar. Tem 4 votos. Bom, agora vocês puxem uma aí Puxa uma aí e respondam pelo papo. Puxa uma, Silvia. Vamos ver. Se quiser, eu posso ler, tá? Porque eu não vou conseguir ler mesmo. Por isso que eu já segurar aqui para você. Qual país você acha que é o melhor exemplo em termos de política? Cite suas razões. Eu gosto muito de viajar, né? E quando eu viajo,
eu viajo meio que observando algumas coisas. E uma das últimas viagens foi para Colômbia. Já viajei também para Europa, enfim, mas não é muito meu forte. Eu gosto aqui da América Latina, sabe? Gosto muito. Já fui para o México, já fui para Costa Rica também, lá em cima na América Central. Agora, cada um tem os seus motivos para ser bom, né? A Colômbia, por exemplo, a questão ambiental me surpreendeu muito. Então, eles investem muito na questão ambiental. Então, parques, ciclovia de Bogotá, não sei se vocês já foram, não. Atravessa o país inteiro. Então, incentiva a andar de bicicleta, as empresas, quando o cara chega de bicicleta, a comprar, a poder ter um dia de férias. Então, tem alguns incentivos também que o governo dá para as empresas que incentivam os caras aí de bicicleta. Exatamente. Eu trabalhei a vida inteira com regularização de favela, né? Já falei isso aqui. Lá as favelas estão sendo... Medellín era a cidade mais violenta do mundo. Hoje ela está urbanizada, tem até escada rolante nas favelas, teleférico para você chegar, biblioteca de alto nível. Olha só. Maravilhoso de ver. Fazia tempo que eu estava querendo ir para a Colômbia, não dava certo. Eu fui em setembro do ano passado. Eu deixei para o suplente aí e fui. Então, eu acho que eu me surpreendi. Não sei se é o melhor país do mundo, mas me surpreendi agora, assim. Acho que... Todo mundo fala do Uruguai, eu fui para o Uruguai e não gostei. Umas coisas assim, sabe? Eu ia falar o Uruguai. Eu não gostei, né? Não sei. Mas nunca estive lá. Só ouço falar. Eu ia falar do Uruguai porque dizem que o Uruguai é um bom lugar também para você viver a sua velhice. Entendeu? E eu sou uma pessoa que é meio fã da história do Mujica, entendeu? Então eu tenho esse... Né? Eu tenho muita vontade de ir para o Uruguai. Até falava antes, lembra? Falava que eu ia embora morar no Uruguai. Não perde guardar um dinheiro. Eu super incentivo ele a viajar todo dia. 60 e poucos anos eu vou. Aí fico lá. Hablando castelhano, que eu não sei também. Agora tem outras coisas, né? Por exemplo, a questão industrial, eu não sei bem, a questão emprego, eu não sei bem se a Colômbia tá tão bom assim, entendeu? Agora viram por um aspecto, por um aspecto. É o que saltou aos teus olhos quando você visitou. Porque tem a ver muito com o teu perfil. Focando na questão ambiental, você... Nossa, maravilhoso, gente. Você abre a janela do hotel, assim, você só vê verde. É fresquinho. É gostoso, não é aquele calor, você anda a pé pela rua, assim, é bem interessante mesmo. E tem aquele, nossa, me deu um branco, aquele país que é meio que isolado, que na época do Covid foi o que menos teve, porque já é o país já é isolado. Nova Zelândia, é verdade. Nova Zelândia, assim, parece ser legal, nunca estive também, mas parece ser legal. Eu não gosto de frio, então. Com paisagens bonitas, né? Agora eu tenho uma resposta para a sua primeira pergunta. Quem fora da política que se queria ver presidente do Brasil? Já não está mais entre nós, mas seria a Rita Lee. Ai, que bom que ele foi buscar alguém, porque eu nem até agora não caiu minha ficha. Tem uma resposta. Seria interessante, no mínimo. Vai coisa pegar fogo. Na pior das dúvidas, ela ia dar um show lá. Isso aí, gente. Muito bom. Muito obrigado. Mas eu achei legal isso daqui, viu? Vamos comprar um. Vou comprar pra deixar no gabinete. Se chegar alguém que tem assunto, você pega aqui. Justamente. Eu acho difícil você não ter assunto, Fazendo João. Essas dinâmicas, João. Se você se tornasse político, criaria seu próprio partido ou se juntaria a um já existente? Eu também, olha. Se fosse se filiar a um existente, qual seria? Você está querendo saber de mim isso? Você, agora inverteu o negócio aqui, ó. Agora, eu não criaria mais um partido porque já tem partido demais e eu não acho que tenha tantas ideologias diferentes assim para ter tantos partidos. Não faz sentido. Tava bom. E eu me filiaria ao Novo. Ao Novo. Partido Novo. É o que tem mais consistência com minhas ideias. A presidência do Novo. Conversamos com eles aqui. É o japonês lá, Não foi o presidente, mas veio é uma presidente que está hoje no Novo, é uma mulher. Como que é? O Douglas Koga. Foi bem votado, Douglas. Teve Foi, mas não fez cadeira. Não entrou pelo coeficiente, acho que foi, né? Mudou, né, a regra. Vários partidos, né? O pessoal lá da Câmara ficou de fora mas também. Eles vieram aqui, conversaram com a gente, foi bem bacana também.
Bacana. Cara bem engajado também. E eu mandei uma perguntinha pro Pablo a respeito da Boys. Ele respondeu exatamente isso que você falou. Não tô que tão o imóvel ruim em assim si não está tombado, mas está na Tô região de esperta, tombamento. João. Então existe um pedido tramitando no CONDEFAT, que é o Estado, para fazer esse tombamento. Mas eu sei que existia um pedido de desconto de IPTU por conta de ser patrimônio, entendeu? por conta da região, né? Mas o imóvel em si não teria direito, mas foi. Isso envolve o Ministério Público? Sim, tá, já tá Ministério tudo. Público. Já tá tudo no Ministério Público, tem. Precisamos contatar esses caras, nunca conversamos com ninguém chama. lá. A gente tem os com ninguém lá. contatos. A gente passa Legal. o pessoal da ambiental. Tá faltando um dia na semana já, né? A gente conversar com o povo. Eles gostam de falar, viu? Eles gostam que eles de são pouco ouvidos, palestra. né? Vamos Pelo fazer. menos na área ambiental, que a gente conhece bem. É Bom, isso, pessoal, gente. obrigado. Se tiver mais alguma coisa para falar, também está à disposição aí. A gente agradece. A rede de vocês, a cidade é sua. A cidade é né? sua, No Instagram. segue Vocês estão só no Instagram? Tem alguma outra rede que vocês utilizam mais? Não, vocês já um TikTok, mas Estão fazendo dancinha. não fizemos assim. empurrando. Nós fizemos aqueles vídeos. Como é que chama aqueles vídeos que você utiliza um que já existe e faz o complemento? Nossa, cai da moto, você já. eu caí da maca. Nossa, é assim, você faz um projeto, você faz programa, né, de coisa que você quer apresentar e tal, não sei o que, aí tem lá 1000 visualizações. Aí você coloca uma maca, a Silvia, a pessoa cai da maca, a Silvia sai rolando, 5.000 visualizações. Entendeu? Gente, é o que marketing. o pessoal pega, né? Por isso que a gente fala que É o divertido. pessoal não está interessado em política. Vocês podem, provavelmente, Mas vocês chama discordam atenção, do porque perfil. Chama atenção, Nós o cara não entende a aumentamos, mensagem. Todo político E ele não vai ver o deveria outro fazer conteúdo. uma escola com o Pablo Marçal. De marketing. Olha o que ele deve fez ser. sem ter máquina. Mas a gente conseguiu dobrar o número de seguidores assim, Sim. durante esse ano, esse período de pré-campanha e de campanha. Então foi bem bacana. E que nem você disse, esses videozinhos assim engajam mais do que Engaja, né? conteúdo. E curtinho, o pessoal assiste várias vezes porque achou divertido. Porque tá tão pesado, né? Muita coisa que você pega um vídeo E divertido. a sociedade vive em bolhas. Não adianta. É o que vocês falaram. Conteúdo, a gente reclama muito isso aqui, a gente começou a entender. Eventos públicos que tem, que a prefeitura não divulga, a Câmara não divulga, a sociedade não divulga. Divulga. Mas é que é minha bolha, a bolha dele, verdade, a sua bolha, e se não entrar nessas bolhas, ninguém vai ficar sabendo. Tem razão. O cara não parou no semáforo ali, alguns lugares tem uma placa. O cara não olha aquela placa, ele pega o celular para olhar no semáforo. É verdade. É isso aí. Então, Mas, gente, obrigado. Muito obrigado. Boa noite mais uma aí, vez. valeu. Um beijo pra turma. Segue a gente lá, @cidade é Qualquer uma das sua. duas. cidade é sua. você deixou o produtor louco agora. Fico trocando. Lidar com o artista é outra coisa, pegada, né? Não é? E é isso aí. Se você ficou até agora, já deixe seu curtir, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário para nós também. É de graça, ainda é de graça. É isso aí. Café Govone, Café Govone, Naju Mídia, Mídia, PF Imóveis. Se quiser bater um papo com eles, entre em contato com a gente. Isso aí, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu!